Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Cultivo Online. Capítulo 2021. A porta está se abrindo, murmurou o sexto ancião. No entanto, ela não achou que tivesse nada a ver com Yuan e concluiu que era apenas uma coincidência, que a pessoa lá dentro tivesse terminado seu treinamento. No instante seguinte, o sexto ancião observou alguém emergir do templo da espada sagrada. Não, essa pessoa foi arremessada para fora, como se tivesse sido ejetada à força. O quê? O sexto ancião seguiu a figura que voava pelo ar com os olhos arregalados. Porra! Gritou o indivíduo enquanto se recompunha após ser arremessado do templo da espada sagrada. Assim que Yuan conseguiu vê-la com clareza, enxergou uma mulher extraordinariamente bela, com cabelos prateados brilhantes e olhos verde jade radiantes. Então, ela exclamou em voz alta: que merda foi essa? Sênior, a sexta anciã não entendia de onde vinha a raiva da mulher. Não era incomum que as pessoas saíssem do templo da espada sagrada de maneiras ridículas, e ela já tinha visto isso muitas vezes. E isso não conta, disse a mulher de repente. Com licença, eu disse que isso não conta. Fui expulso à força do templo da espada sagrada, então não saí por vontade própria. Vou voltar para dentro. Espere. Mesmo que você seja a imperatriz da espada, você não pode. Calhe a boca. Eu acabei de dizer que fui removida à força, disse a mulher, que se revelou ser uma imperatriz da espada, ou melhor, uma imperatriz da espada por ser mulher, mesmo depois de aprender a aura da espada suprema e se tornar um imperador da espada. O templo da espada sagrada continua sendo um excelente campo de treinamento para aprimorar ainda mais sua aura da espada suprema, razão pela qual os imperadores da espada continuam retornando ao local mesmo depois de conquistarem seu título. Mas isso não é possível. O templo da espada sagrada nem sequer tem essa função. Administramos o templo da espada sagrada há várias eras, mas as únicas pessoas que ele expulsou foram aquelas que se tornaram cadáveres. Você deveria saber disso, já que também faz parte do nosso clã da espada sagrada, exclamou o sexto ancião. Surpreendentemente, a mulher de cabelos prateados também pertencia ao templo da espada sagrada. Ela é uma das 3 imperatrizes da espada do clã da espada sagrada, pensou Yuan enquanto observava a situação se desenrolar. Eu sei, mas estou lhe dizendo que foi isso que aconteceu. Por que eu mentiria sobre isso? Não é como se fosse a primeira vez que entro neste templo, disse a imperatriz da espada. A sexta anciã ficou sem palavras, mas também não conseguia imaginar a imperatriz da espada mentindo sobre tal coisa. Infelizmente, independentemente das circunstâncias, uma vez que você sai do templo da espada sagrada, não é permitido entrar novamente até a sua próxima vez, disse ela um instante depois. Que droga! A imperatriz da espada praguejou novamente. Eu estava tão perto de alcançar o próximo nível da aura suprema da espada. A imperatriz da espada virou a cabeça repentinamente para Yuan e gritou: que diabos você está olhando, hein? Sênior, não desconte sua raiva em um calouro. Sua reputação já está arruinada por causa da sua boca suja, disse a sexta anciã, balançando a cabeça. Que besteira! Ele estava me encarando tão intensamente que eu o repreendi. E a não podia negar que a estava encarando, embora fosse por causa de sua boca suja, tão inadequada para alguém de sua estatura e aparência graciosa. Peço desculpas. Não queria ficar encarando. Yuan se desculpou. A imperatriz da espada estreitou subitamente os olhos e perguntou: você, já nos encontramos antes? Não, não acho que seja assim. Qual o seu nome? Yuan. A imperatriz da espada ficou em silêncio, aparentemente absorta em pensamentos. Tanto faz, disse ela um instante depois. Vou buscar a próxima pessoa da lista de espera. Por favor, não façam nada precipitado enquanto eu estiver fora, disse o sexto ancião. O quê? Você acha que eu vou voltar sorrateiramente para dentro enquanto você sai? Você está zombando de mim. Eu não disse isso, disse o sexto ancião antes de sair. Em vez de ir embora, a imperatriz da espada decidiu ficar por perto. Claro, ela não tinha nenhuma intenção de se infiltrar no templo da espada sagrada. Ei! A imperatriz da espada chamou-o novamente. O que foi? Você está bastante calmo mesmo estando na presença de uma imperatriz da espada, apesar de ser apenas um mortal. O que você está fazendo aqui? Eu ia entrar no templo para treinar, mas não tenho tempo para esperar minha vez. Você? Entrar no templo da espada sagrada? Impossível. Não minta para mim. A imperatriz da espada imediatamente duvidou dele, pois não conseguia conceber que um mortal pudesse passar pela provação da lâmina da tribulação. Por que eu mentiria? Yuan mostrou a ela o distintivo dourado que a donzela da espada sagrada lhe dera. Seus olhos se arregalaram de surpresa ao ver o distintivo, e ela murmurou: não acredito. Ela ficou em silêncio novamente, mas continuava a encará-lo com um olhar penetrante. Tem certeza de que não nos conhecemos antes? Não consigo me livrar da sensação de que já nos encontramos, disse ela. Yuan olhou para o rosto dela e rapidamente vasculhou suas memórias. Desculpe, mas acho mesmo que nunca nos encontramos antes, respondeu ele um instante depois. A imperatriz da espada permaneceu em silêncio, mas continuou a inspecionar sua aparência da cabeça aos pés. O sexto ancião retornou alguns minutos depois, seguido por um homem bonito de meia idade. Imperatriz da espada Huang, é uma honra conhecê-la hoje. O líder da seita do pavilhão da descida da espada a cumprimentou assim que a viu. A imperatriz da espada apenas acenou com a cabeça em sinal de reconhecimento. O líder da seita lançou um olhar para Yuan, mas o ignorou rapidamente ao perceber que ele era um mortal. Você pode entrar no templo da espada sagrada quando estiver pronto, disse o sexto ancião ao líder da seita um instante depois. O líder da seita acenou com a cabeça antes de se aproximar da entrada imponente, desaparecendo rapidamente no interior do templo. Mas nem 2 segundos depois, o líder da seita podia ser visto voando para fora do templo, assim como a imperatriz da espada havia sido ejetada minutos antes. Os olhos do sexto ancião e da imperatriz da espada se arregalaram em descrença ao verem isso.
O quê? Murmuraram ambos atordoados, sem conseguir compreender a situação. Capítulo 2022. Que diabos foi isso? Exclamou o líder da seita com uma expressão confusa após se recompor. O que acabou de acontecer? Perguntou a sexta anciã, embora já tivesse uma ideia do que ele ia dizer. Não sei. Depois que entrei no templo, senti uma força poderosa me puxando para trás antes mesmo de chegar ao outro lado. No instante seguinte, eu já estava do lado de fora novamente, disse o líder da seita, com incredulidade estampada no rosto. Então, aconteceu exatamente o que aconteceu comigo, mas no meu caso, eu estava no meio do treinamento, disse a Imperatriz da Espada. Ei, isso não conta, né? Eu claramente nem comecei meu treinamento. A líder da seita se virou para olhar para a sexta anciã, que tinha uma expressão perplexa no rosto. Como era a primeira vez que algo assim acontecia no templo da espada sagrada, ela não tinha certeza de como lidar com a situação. No entanto, considerando o ocorrido, não seria justo com o líder da seita, que claramente não havia recebido nenhum treinamento, se não lhe permitissem tentar novamente. Como este é um evento sem precedentes, e é evidente que você não entrou no templo corretamente, permitirei que entre novamente. O sexto ancião finalmente decidiu fazer algo sem precedentes e permitir que alguém entrasse novamente no templo depois de ter saído. O líder da seita agradeceu-lhe antes de voltar a caminhar em direção à entrada. No entanto, a Imperatriz da Espada o deteve e disse, espere um momento. Quando o líder da seita parou e a olhou com um olhar interrogativo, ela continuou, você já foi rejeitada pelo templo da espada sagrada uma vez. Se tentar entrar novamente, há uma chance de que se machuque em vez de apenas ser expulsa. O corpo do líder da seita estremeceu levemente diante dessa possibilidade. Agora que penso nisso, ela tem razão. O sexto ancião concordou. Este é um problema extremamente incomum e sem precedentes. Se você tentar entrar novamente, não podemos garantir sua segurança. Embora inúmeras pessoas tenham morrido enquanto treinavam dentro do templo da espada sagrada, esta era uma situação diferente. O líder da seita engoliu em seco, nervoso. Ele não teria nenhum arrependimento se morresse treinando dentro do templo da espada sagrada, mas jamais conseguiria morrer em paz se morresse tentando entrar lá. Então, o que devo fazer? O líder da seita pediu a opinião deles, embora já soubesse a resposta. Você pode tentar entrar novamente ou simplesmente deixar como está, disse a Imperatriz da Espada. O líder da seita rangeu os dentes de frustração. Ele esperara centenas de anos por este momento, chegando a se ausentar de sua seita por um longo período apenas para se preparar para o templo da espada sagrada. No entanto, depois de toda essa preparação, ele teria que sair de mãos vazias? Ele não podia aceitar esse resultado. Ele parou na entrada aberta, que agora emanava uma aura sinistra, com uma expressão séria e pensativa. Por fim, ele caminhou para a frente e disse, eu assumo o risco. O sexto ancião e a Imperatriz da Espada não disseram nada, pois não tinham autoridade para interferir em sua decisão e já o haviam alertado sobre o perigo potencial. Todos observaram o líder da seita desaparecer no templo da espada sagrada. O tempo parecia desacelerar enquanto todos aguardavam, tensos e incertos, para ver se o líder da seita seria expulso do templo da espada sagrada mais uma vez. Passaram-se alguns segundos, mas nada aconteceu. Ele conseguiu entrar? Perguntou o sexto ancião em voz alta. Parece que, antes mesmo que a Imperatriz da Espada pudesse terminar sua frase, algo saiu do templo da espada sagrada. No entanto, não era o líder da seita, mas sim uma esfera de luz brilhante. Puta merda! A Imperatriz da Espada praguejou inconscientemente ao ver isso. O líder da seita fora expulso mais uma vez, mas desta vez, apenas sua alma. Seu corpo físico não estava em lugar nenhum. Isso só podia significar uma de duas coisas, ou seu corpo fora destruído, ou ele fora arrancado dele à força como punição por desafiar a advertência do templo da espada sagrada. Meu corpo físico, exclamou o líder da seita, chocado ao perceber que havia emergido do templo da espada sagrada apenas com sua alma. Sexto ancião, isso é inaceitável. Como você vai me compensar por isso? A voz furiosa do líder da seita ecoou por todo lugar. Isso é, embora o tivessem alertado sobre os riscos de entrar novamente, e o mau funcionamento do templo da espada sagrada não fosse diretamente culpa deles, outros poderiam não ver as coisas dessa forma. Afinal, o clã da espada sagrada era o dono e administrador do templo, e se algo desse errado, eles seriam responsabilizados. A Imperatriz da Espada deu um passo à frente e disse, escuta aqui, seu pequeno bastardo. Eu te avisei aos quatro ventos que algo assim ia acontecer, mas você foi lá e arriscou. Você tem sorte de ter escapado com vida. Você, o líder da seita, queria dizer algo, mas foi imediatamente interrompido pela Imperatriz da Espada. No entanto, é verdade que o templo da espada sagrada está com defeito e, embora não tenhamos ideia do porquê, compensaremos vocês pelo transtorno. Pagaremos pelos recursos para o seu novo corpo físico e mais alguns, e também permitiremos que vocês entrem no templo da espada sagrada sem precisar esperar, assim que descobrirmos e consertarmos o problema. Claro, isso se vocês quiserem voltar aqui no futuro. Se você não estiver satisfeito com a compensação, podemos continuar com isso em uma data posterior, em um ambiente mais formal. O líder da seita permaneceu em silêncio por um momento antes de responder. Isso não acabou. Entrarei em contato com o clã da espada sagrada novamente depois de lidar com meu corpo físico. Após dizer isso, o líder da seita voou para longe, desaparecendo no céu estrelado. Droga, que saco! A Imperatriz da Espada praguejou em voz alta depois que ele saiu, esfregando os olhos de forma estressada. Isto é realmente muito problemático. Como é que vamos resolver um problema que nem sequer compreendemos? Suspirou o sexto ancião.
Capítulo 2023. Então, o que devemos fazer em relação ao Templo da Espada Sagrada? Não sabemos o que está fazendo com que ele rejeite as pessoas. O sexto ancião olhou para a Imperatriz da Espada, aguardando sua opinião. A Imperatriz da Espada deu de ombros. Como diabos eu vou saber? A menos que o Criador do Templo esteja aqui, não há como termos certeza. O Deus da Criação. Ele morreu há várias eras, então isso é impossível. Sem que eles soubessem, a pessoa de quem estavam falando estava bem atrás deles. Parece que teremos que fechar o Templo da Espada Sagrada até descobrirmos o que está acontecendo, disse a Imperatriz da Espada. Vamos receber muitas reclamações. Que se danem. A Imperatriz da Espada praguejou calmamente. Se não conseguem entender por que temos que fechar o lugar, então que entrem e descubram por si mesmos. É claro que não vamos oferecer nenhuma compensação, e prejudicar ainda mais nossa reputação. A sexta anciã balançou a cabeça negativamente. Os dois ficaram em silêncio. Yon falou de repente. Você ainda está aqui? Vá embora, disse a Imperatriz da Espada, dispensando-o com um gesto de desdém. Ele prosseguiu. Isso pode parecer loucura, mas eu gostaria de entrar no Templo da Espada Sagrada. As duas mulheres se viraram para olhá-lo com as sobrancelhas arqueadas. Você está falando sério? Mesmo depois de ver tudo o que aconteceu? Comentou a sexta anciã, com uma expressão atonita no rosto. Yon assentiu com a cabeça sim. Escuta aqui, seu pirralho idiota. O líder da seita do Pavilhão da Espada Descendente só sobreviveu porque era um cultivador do reino da Ascensão Divina e podia viver sem um corpo físico. Se você entrar lá, com certeza vai morrer. Mesmo assim, eu gostaria de tentar, disse Yon com uma expressão teimosa. A Imperatriz da Espada esfregou os olhos e olhou para o sexto ancião, dizendo, você acredita nesse idiota? A sexta anciã apenas balançou a cabeça em silêncio. Sabe de uma coisa? Não sei por que você está tão ansioso para morrer, mas isso não é da nossa conta. Entre no templo se quiser, disse a Imperatriz da Espada um instante depois. Obrigado. Yon fez uma reverência e se virou para a entrada do templo. Você não está falando sério, está? Por favor, pense bem nisso. Você é uma das pessoas mais talentosas que já conheci. Seria um desperdício morrer aqui. Embora a Imperatriz da Espada não se importasse se o amorresse, o sexto ancião, que testemunhara seus talentos, não suportava vê-lo morrer de uma morte tão inútil e decidiu bloquear seu caminho. Desde quando você se intromete tanto, sexto ancião? Deixe-o morrer. Você só está dizendo isso porque não viu o julgamento dele. Esse jovem, a aura de espada aprimorada dele provavelmente é ainda mais forte que a sua, ela respondeu. Os olhos da Imperatriz da Espada se arregalaram em perplexidade ao ouvir palavras tão ultrajantes. Essa é uma afirmação que não posso ignorar. Você acha que a aura de espada aprimorada deste pirralho mortal é mais forte que a minha? Você ficou senil por estar neste lugar há muito tempo? Quem era ela? Ela era a Imperatriz da Espada, uma mestra da espada que havia alcançado o ápice da arte esgrimista. E, no entanto, o sexto ancião teve a audácia de afirmar que uma mera mortal a superava? A ideia era completamente absurda. Antes que o sexto ancião pudesse responder, a Imperatriz da Espada olhou para Yuan e perguntou, o que você acha? Acha que sua aura de espada aprimorada é mais forte que a minha? Não, respondeu Yuan quase instantaneamente sem hesitar. A Imperatriz da Espada estreitou os olhos para ele. Suas palavras me dizem uma coisa, mas seus olhos me dizem outra, ela finalmente disse. Então, sem dizer mais nada, ela se afastou do templo e parou em uma área aberta. Venha, deixe-me ver sua aura de espada aprimorada com meus próprios olhos. Se você conseguir me derrotar, permitirei que entre no Templo da Espada Sagrada, disse ela. Yuan suspirou internamente ao ver como a situação se desenrolou. Ele só queria entrar no Templo da Espada Sagrada sem problemas, mas a sexta anciã teve que abrir a boca. Quando a sexta anciã percebeu Yuan a encarando com reprovação nos olhos, ela só conseguiu responder com um sorriso de desculpas. Você realmente vai brigar com um mortal? Se isso se espalhar, sua reputação vai à ruína, disse o sexto ancião, tentando acabar com a farsa. Quem diabos disse que vamos lutar? Estamos apenas trocando auras de espada aprimoradas, nada mais, nada menos. Não se preocupe, eu não vou machucá-lo. Ao ver a expressão obstinada da Imperatriz da Espada, Yuan soube que não tinha outra escolha senão entrar no jogo. Como não conseguia sentir nenhuma má intenção vinda dela, não se preocupou com a possibilidade de ela tentar matá-lo. Algum tempo depois, os dois estavam frente a frente, separados por uma distância de aproximadamente 12 metros. Vamos simplificar. Quando eu disser, já ambos liberaremos nossa aura de espada aprimorada, e quem tiver a aura de espada mais afiada e forte vence. Yuan acenou com a cabeça em sinal de reconhecimento. Vou te dar alguns minutos para se preparar. Não precisa. Yuan recusou calmamente. Ora, veja só. Se sentindo confiante, é? Mesmo depois de dizer, não, a minha pergunta, disse a Imperatriz da Espada com um sorriso irritado, sentindo-se menosprezada por Yuan, um mero mortal. Ela retirou uma pedra espiritual de seu anel espacial e disse, quando isto tocar o chão, libere sua aura de espada. Então ela lançou a pedra espiritual para o ar. Assim que a espada caiu no chão, um instante depois, tanto Yuan quanto a Imperatriz da Espada liberaram sua aura de espada aprimorada, inundando instantaneamente o templo da espada sagrada com poderosas ondas de energia. Se o local não tivesse sido construído com materiais resistentes à aura de espada, o choque entre eles teria destruído tudo. Puta merda! A Imperatriz da Espada praguejou baixinho enquanto comparava suas auras de espada aprimoradas, apenas para perceber que era ligeiramente inferior a Yuan, o que fez seu rosto se contorcer em descrença. Capítulo 2024. Está satisfeita agora? Perguntou Yana a Imperatriz da Espada, assim que ficou claro qual aura de espada aprimorada era mais forte. A Imperatriz da Espada recolheu sua aura de espada, mas permaneceu em silêncio, aparentemente tentando compreender a situação.
Como uma mera mortal poderia ter uma compreensão mais profunda da aura da espada do que um imperador da espada, alguém com centenas de milhares de anos de experiência? Simplesmente não fazia sentido, não importava como ela pensasse a respeito. Não, e se ele for um reencarnado que foi um imperador da espada em sua vida passada? A imperatriz da espada considerou essa possibilidade, que fazia todo sentido. Após estalar a língua, a imperatriz da espada falou em tom derrotado. Tudo bem, você venceu. Então, entrarei agora no templo da espada sagrada. Yuan se virou para a entrada e imediatamente começou a caminhar em sua direção. Espere. A imperatriz da espada o interrompeu repentinamente. O que é agora? Yuan suspirou. Agora que ela havia testemunhado o talento de Yuan em primeira mão, concordou com o sexto ancião que deixar alguém como ele desperdiçar a vida seria um desperdício. Por que você está tão desesperado? A ponto de jogar sua vida fora? Ela perguntou. É claro que Yuan não tinha intenção de jogar sua vida fora. Ele tinha certeza de que o comportamento incomum do templo da espada sagrada estava ligado a ele. Mas não era algo que ele pudesse revelar, e mesmo que tentasse, eles não acreditariam nele. Eu não vou morrer, disse ele. O que te faz parecer tão certo? Só uma sensação, disse ele, dando de ombros. E antes que pudessem dizer qualquer coisa, Yuan repentinamente entrou no templo em alta velocidade, desaparecendo diante de seus olhos. Aquele tolo, a imperatriz da espada balançou a cabeça. Passaram-se alguns instantes, mas o anão foi expulso do templo da espada sagrada. Ao verem isso, acreditaram que Yuan havia sido morto lá dentro. Aquele idiota simplesmente não quis ouvir. Suspirou a imperatriz da espada. Não podemos ter certeza de que ele está morto, já que não há cadáver, disse o sexto ancião. O líder da seita do pavilhão da espada descendente emergiu apenas com sua alma, então o templo da espada sagrada provavelmente destruiu seu corpo físico. Como Yuan é apenas um mortal, ele não seria capaz de sobreviver sem seu corpo. É uma pena termos perdido um indivíduo tão talentoso, mas não há nada que possamos fazer. Inúmeros gênios morrem todos os dias. No entanto, assim que a imperatriz da espada se virou e começou a se afastar, o sexto ancião gritou de repente. Olhem, a porta do templo se fechou. O que? A imperatriz da espada parou abruptamente e se virou. E de fato, a entrada para o templo da espada sagrada estava selada, um fato que só acontecia quando o julgamento começava oficialmente. Não acredito. Ele realmente conseguiu entrar? Então por que diabos isso nos obrigou a sair, a mim e ao líder da seita? Ela murmurou, atordoada e confusa. O sexto ancião não respondeu e ficou apenas olhando para a porta fechada com uma expressão atônita. Enquanto isso, dentro do templo da espada sagrada, Yuan se viu em um vasto salão com a estética de um templo antigo. No entanto, ele não estava sozinho. No extremo oposto da sala estava outra figura, alta e imponente, vestida com túnicas brancas e prateadas, com uma máscara sem rosto ocultando sua identidade. Tianxin, Yuan se reconheceu imediatamente. Ele esperava algum tipo de troca de palavras, mas sem dizer uma palavra, Tianxin repentinamente ergueu o braço, invocando milhares de lâminas no ar, cada uma forjada a partir da pura aura da espada aprimorada. Que diabos! Com um movimento rápido, Tianxin desferiu um golpe com o braço para baixo, lançando as inúmeras lâminas em sua direção como uma chuva mortal de flechas. Yan envolveu-se instantaneamente em uma aura de espada aprimorada. Como sua aura de espada era tão forte quanto a de Tianxin, as lâminas que se aproximavam não cortariam de imediato, mas desgastariam gradualmente sua defesa, corroendo a aura de espada que protegia seu corpo. Entendo, então o treinamento já começou. Ao perceber isso rapidamente, Yuan parou de pensar em qualquer outra coisa e imediatamente começou a revidar. Imitando o movimento de Tianxin, Yuan conjurou milhares de lâminas formadas pela aura da espada aprimorada, interceptando o ataque iminente. Com a saraivada desviada, ele avançou, segurando firmemente a número 1 sob o céu em sua mão. Para surpresa de Yuan, Tianxin desembainhou sua própria espada, que também era número 1 sob o céu. A cada choque, suas auras de espada aprimoradas irrompiam violentamente, espalhando-se em todas as direções como faíscas. O tempo voou e num piscar de olhos, quase 2 semanas se passaram desde o início da batalha de Yuan contra Tianxin. E no entanto, nenhum dos dois conseguiu levar a melhor. Era como se estivessem num impasse perfeito. Isso não surpreendeu Yuan, já que eles eram essencialmente a mesma pessoa. Contudo, após mais 2 semanas, no início do segundo mês de luta, Tianxin falou repentinamente em um tom um tanto zombeteiro. Você deveria ficar mais forte a cada reencarnação, mas não parece ser mais forte do que eu. Se quiser me derrotar, terá que se tornar mais forte do que todas as suas encarnações. Ao ouvir isso, Yuan sentiu algo estalar dentro de sua cabeça. Ele tem razão. Parei de tentar me aprimorar seriamente depois que comecei a recuperar minhas memórias. Ele percebeu que estava apenas recuperando sua força original, mas não estava tentando ficar mais forte do que isso. Ao perceber isso, Yuan parou de lutar com a intenção de derrotar Tianxin e passou a buscar o próprio aprimoramento. Com dezenas de milhões de anos de experiência acumulada, o nível de compreensão de Yuan era insondável. Logo, Yuan entrou em transe no meio da batalha. Embora sua consciência estivesse em outro lugar, seu corpo se movia instintivamente, como se estivesse no piloto automático. Com o passar do tempo, a aura da espada aprimorada de Yuan começou a ficar mais forte, apesar de já ter atingido o nível de perfeição. Ao ver isso, Tianxin sorriu por trás da máscara. Após passar um ano inteiro dentro do templo da espada sagrada e lutar incessantemente com Tianxin, a aura da espada de Yuan atingiu um novo patamar. Embora não fosse a aura da espada suprema, superava todas as auras de espada aprimoradas e se aproximava muito da aura da espada suprema. Vamos chamar isso de aura de espada verdadeiramente aprimorada, murmurou Yan com um sorriso satisfeito no rosto. Capítulo 2025.
Após alcançar a aura da espada verdadeiramente aprimorada, a capacidade de combate de Yuan atingiu um novo patamar. A aura da espada aprimorada aperfeiçoada de Tianxin deixou de ser uma ameaça, e cada confronto terminava da mesma forma. A aura de Yuan estilhaçava a de Tianxin como uma pedra quebrando vidro. Apenas algumas horas após adquirir a aura da espada verdadeiramente aprimorada, Yuan derrotou Tianxin, pondo fim à batalha que durava um ano. Tianxin estava sentado no chão com metade do corpo decepado, mas como era apenas uma ilusão, não havia sangue e ele ainda conseguia falar. Nada mal, murmurou Tianxin. No entanto, isso é apenas o começo. Você não só precisa aprender a aura da espada suprema, como também precisa, eventualmente, superá-la. De repente, o corpo decepado de Tianxin se remontou, fundindo-se perfeitamente em um só. Estou aqui para ajudá-lo a alcançar a aura da espada suprema. Assim que se levantou, o corpo de Tianxin foi tomado pela aura da espada suprema. Tenho certeza de que você já possui o conhecimento e a experiência necessários para usar a aura da espada suprema, mas por algum motivo ainda não consegue aprendê-la, certo? Yuan assentiu com a cabeça. Então você só precisa deixar que isso se revele naturalmente, e a melhor maneira de fazer isso é através da batalha. Vai doer, então prepare-se. Tianxin advertiu antes de atacar com a aura da espada suprema, lançando-a em direção a Yuan como uma tempestade implacável. No instante em que a aura da espada suprema de Tianxin colidiu com a aura da espada verdadeiramente aprimorada de Yuan, uma breve luta se seguiu, mas logo, a aura de Yuan começou a se dissipar sob a força avassaladora. Se ele tivesse confiado apenas na aura da espada aprimorada, a aura da espada suprema a teria atravessado instantaneamente, destruindo seu corpo físico sem resistência. Como você vai lidar com isso? Tianxin riu maniacamente enquanto continuava seu ataque. Sua aura da espada suprema ficando mais forte a cada instante até que finalmente se tornou forte o suficiente para destruir instantaneamente a aura da espada verdadeira, aprimorada de Yuan. Infelizmente, Yuan pouco podia fazer além de suportar o ataque. Sem suas habilidades de regeneração, ele teria perecido naquele instante. Mesmo assim, perseverou suportando dores implacáveis por meses a fio. Após mais um ano lutando contra Tianxin, Yuan aprimorou-se mais uma vez. Seu corpo de espada, obtido após fundir sua aura de espada ao seu corpo, evoluiu. Após aperfeiçoar a fusão da sua aura de espada aprimorada com o seu corpo de espada evoluiu para corpo de espada aprimorado. Após adquirir o corpo de espada aprimorado, o corpo de Yuan tornou-se intocável por auras aprimoradas. Claro, como ele estava enfrentando a aura da espada suprema, Tianxin ainda podia feri-lo. Meio mês depois, Yuan aprimorou seu corpo de espada aprimorado novamente, desta vez fundindo-o com sua verdadeira aura de espada aprimorada. Após aperfeiçoar a fusão da sua aura de espada verdadeira aprimorada com seu corpo de espada evoluiu para corpo de espada verdadeiro. Ao longo da história dos 9 céus, menos de 100 mestres espadachins alcançaram um corpo de espada, a maioria deles imperadores da espada. Contudo, o número daqueles que atingiram um corpo de espada aprimorado é ainda mais raro, menos de 10. Para alcançar esse nível, é preciso não apenas dominar, mas também aperfeiçoar a aura de espada aprimorada, um feito ainda mais difícil do que alcançar a aura de espada suprema. Quanto ao corpo da espada verdadeira, Yuan acabara de se tornar o primeiro na história a alcançá-lo. Ninguém jamais havia atingido o nível da aura da espada verdadeira aprimorada antes, já que a maioria abandonava a busca pela aura da espada aprimorada após alcançar a mais prestigiosa aura da espada suprema. Agora, com o corpo da espada verdadeira, a aura da espada suprema de Tianxin só conseguia danificar sua pele e deixar arranhões. Já haviam se passado 3 anos desde que Yuan se separou dos outros para treinar no Templo da Espada Sagrada. Embora ainda não tivesse alcançado a aura da Espada Suprema, sua habilidade de combate geral havia crescido tremendamente, e ele podia sentir sua manifestação se aproximando. A maioria dos cultivadores que alcançam a aura da Espada Suprema passa milhões de anos aprimorando suas habilidades para manifestar ao menos um traço dela, e a maioria dos que a buscam nunca obtém sucesso algum, mas Yuan estava confiante de que a adquiriria nos próximos 3 anos. Empoderado por seu corpo de espada verdadeira, Yuan lutou contra Tianxin com ainda maior ferocidade. Cada confronto entre eles fazia o templo inteiro tremer até o âmago, mas como lutavam em uma dimensão separada, o mundo exterior permanecia intacto. Entretanto, a notícia do mau funcionamento do Templo da Espada Sagrada espalhou-se pelos 9 céus. Revelada pelo líder da seita do Pavilhão da Descida da Espada após sua experiência devastadora, a notícia deixou muitos desanimados e ansiosos pelo futuro do caminho da espada, visto que a grande maioria daqueles que haviam alcançado a aura da Espada Suprema o fizeram nos campos de treinamento do templo. O clã da Espada Sagrada, responsável pela supervisão do templo, mobilizou-se para encontrar alguém capaz de analisar e solucionar o problema. Embora Yuan tivesse conseguido entrar sem dificuldades, eles não queriam arriscar, e até que ele saísse, não havia provas concretas de que o templo estivesse seguro. Contudo, o Templo da Espada Sagrada não era uma estrutura comum, mas um tesouro divino forjado pelo ferreiro exaltado, que há muito havia falecido. Sendo assim, sua única opção era buscar os ferreiros mais experientes dos 9 céus, ou seja, o atual deus da criação. O tempo passou e num piscar de olhos, mais um ano se passou, totalizando quase meia década desde que Yuan chegou ao Templo da Espada Sagrada. Lá dentro, ele ainda lutava contra Tianxin. No entanto, a aura da espada de Yuan começara a mostrar sinais da aura da Espada Suprema. Após mais um mês de combate implacável, o corpo de Yuan subitamente se viu envolto em uma aura tão afiada e intensa que parecia pronta para cortar o próprio espaço.
Você aprendeu a aura da Espada Suprema. Em apenas 4 anos, 3 anos desde que entrou no Templo da Espada Sagrada, Yuan alcançou a aura da Espada Suprema, algo que levou milhões de anos para os outros conseguirem. Se isso fosse divulgado, causaria um alvoroço sem precedentes. Capítulo 2026. Aura da Espada Suprema. Sente falta dessa sensação, murmurou Yuan para si mesmo, saboreando o poder avassalador que o percorria. Mas ele não estava satisfeito. Se pretendia competir nas qualificatórias para Imperador da Espada, seu domínio atual não seria suficiente. No mínimo, ele precisava obter controle total sobre ela. Ei, eu sei que você é muito mais capaz do que demonstrou até agora, disse Yuan de repente. Lute comigo com tudo que você tem. Com tudo que eu tenho, no seu nível atual, eu poderia te matar instantaneamente, zombou Tianxin. Não estou pedindo para você me matar, apenas me leve ao meu limite. Faça-me sentir como se estivesse à beira da morte, disse Yuan, com um sorriso frio nos lábios. Tianxin também sorriu por trás da máscara. Muito bem, respondeu um instante depois. No instante seguinte, a aura de Tianxin irrompeu, transformando instantaneamente a atmosfera do campo de treinamento em algo sombrio e sufocante, como se a própria morte tivesse descido. Ele não estava mais se contendo como um verdadeiro imortal. Seu cultivo ascendeu ao reino da ascensão divina. Ao mesmo tempo, sua aura da Espada Suprema se intensificou, atingindo um estado de perfeição. Sob a pressão esmagadora de Tianxin, Yuan mal conseguia se manter de pé. Cada respiração era uma luta, como se uma mão invisível apertasse sua garganta. Agora, você está pronto para o verdadeiro treinamento começar? Tianxin falou em um tom um tanto sádico, causando arrepios na espinha de Yuan. Prontos ou não, lá vou eu. Sem dar a Yuan a chance de responder, Tianxin ativou o véu das sombras, desaparecendo num instante e reaparecendo atrás dele, com o número 1 sob o céu já perfurando as costas de Yuan. Yuan tossiu um bocado de sangue, mas rapidamente se recompôs e desferiu um golpe para trás, acertando apenas o ar. Num piscar de olhos, Tianxin estava diante dele, com sua espada já em pleno movimento. Antes mesmo que Yuan pudesse entender o que estava acontecendo, todos os seus membros já haviam sido decepados. Os ataques de Tianxin não eram impulsionados apenas pelo Ki da Espada Suprema, eles também eram reforçados pelo Ki Celestial. Foi por isso que ele conseguiu atravessar o corpo de Yuan com tanta facilidade. Nos meses seguintes, Yuan foi levado à beira da morte repetidas vezes, passando por inúmeras experiências de quase morte. No entanto, ele também estava melhorando rapidamente, e sua aura da Espada Suprema tornou-se mais refinada e poderosa. Por fim, após passar quase 6 anos no Templo da Espada Sagrada, Yuan aperfeiçoou sua aura da Espada Suprema e até começou a fundi-la com seu corpo da espada verdadeira. Assim que ficou satisfeito com os resultados de seu treinamento, Yuan saiu do Templo da Espada Sagrada. Antes de partir, Tianxin entregou-lhe uma espada. À primeira vista, parecia uma simples lâmina de aço, mas símbolos intrincados estavam gravados em sua superfície. Apesar de sua maestria, não emanava a aura de um tesouro. Em vez disso, parecia mais um ornamento singular com um significado oculto. Você sabe o que é isso? Perguntou Tianxin. Yuan ponderou por um momento antes de se lembrar de algo. Sim, eu sei. Então, você sabe para onde ir? Claro. Após entregar-lhe a espada, Tianxin virou-se e afastou-se calmamente, desaparecendo como um fantasma depois de alguns passos. Yuan deixou o Templo da Espada Sagrada logo em seguida. Enquanto isso, do lado de fora do Templo da Espada Sagrada, o clã da Espada Sagrada passou os últimos anos inspecionando incansavelmente a estrutura, tentando desesperadamente descobrir a origem do problema. No entanto, como o Templo da Espada Sagrada havia fechado suas portas, eles não puderam entrar e só puderam trabalhar do lado de fora. Droga! Se ao menos pudéssemos entrar no templo. Ele está fechado há 5 anos. Quando você acha que vai reabrir? Se é que vai reabrir? O período mais longo que alguém passou dentro do templo foi de cerca de 100 anos, mas a maioria das pessoas tende a sair depois de 1 ou 2 décadas, ou antes, se saírem como cadáveres. Mas quem entrou era um mortal, certo? Estou surpreso que ele ainda não tenha saído. Ele pode já estar morto há muito tempo, pelo que sabemos. É verdade. Contudo, instantes depois, as portas do Templo da Espada Sagrada se abriram lentamente, rangendo, atraindo a atenção de todos os presentes. Todos os olhares se arregalaram quando um belo homem saiu. Embora já tivesse recolhido sua aura da Espada Suprema, resquícios dela ainda permaneciam em seu corpo, resquícios de anos de uso contínuo. Todos ali eram mestres da espada, e no instante em que sentiram a aura persistente que envolvia Yuan, instintivamente engoliram em seco e baixaram a cabeça, humilhados pela presença avassaladora. Você está vivo. Um rosto familiar aproximou-se dele de repente. Já faz um tempo, sexto ancião, disse Yuan com um sorriso gentil. Ela engoliu em seco, a voz trêmula enquanto gaguejava. Vê você. Você aprendeu a aura da Espada Suprema? Em apenas 5 anos? Mesmo estando diante de seus olhos, a sexta anciã mal podia acreditar. Yuan não só havia alcançado a aura da Espada Suprema em tempo recorde, como também era provavelmente o primeiro mortal na história a fazê-lo. Parece que sim, respondeu Yuan calmamente. Bem, já vou indo. Espere. Por favor, espere. A sexta anciã o interrompeu. Não havia como ela deixá-lo ir embora assim. Por que você não se junta ao nosso clã da Espada Sagrada? Disse o sexto ancião ansiosamente. Nosso líder da facção não está aqui agora, mas se estivesse, ele mesmo imploraria a você. Com seu talento, você está destinado a se tornar o maior mestre da espada da história, talvez até mesmo superando o Imperador da Espada sem rosto. Sinto-me lisonjeado, mas não tenho tempo para falar sobre isso agora. Preciso me apressar para os portões do céu para a qualificação do Imperador da Espada, respondeu ele calmamente. Qualificação para Imperador da Espada? Você também vai participar? Claro. Isso é perfeito, já que nosso líder de facção e os outros estão lá para assistir, disse ela.
Venha comigo. Yuan assentiu com a cabeça e a seguiu, deixando os outros para trás, ainda atordoados e tentando compreender o que acabavam de presenciar. Capítulo 2027. Yuan seguiu o sexto ancião até a mesma carruagem dourada que o levará ao Templo da Espada Sagrada anos atrás. Assim que entrou, o tesouro voador começou a se mover imediatamente, mas a uma velocidade muito maior do que antes. Chegaremos diretamente aos portões do céu em um mês, então temos bastante tempo para conversar. Yuan esperava visitar primeiro a seita de temperamento físico super perfeito, mas o tempo era curto. Além disso, ele tinha quase certeza de que eles já estariam nos portões do céu, visto que ele havia mencionado sua intenção de participar das qualificações do Imperador da Espada. Você quer que eu me junte ao clã da Espada Sagrada, não é? Embora não tenha sido direto, eu já fui recrutado pela donzela da Espada Sagrada. Nesse caso, o que você acha? A maioria das pessoas aproveitaria a oportunidade de se juntar ao clã da Espada Sagrada, então esta foi a primeira vez que a sexta anciã encontrou alguém que não o faria. Mesmo assim, ela não se ofendeu. Na verdade, com um talento como o dele, ela sentiu que ele tinha todo o direito de ser exigente. Eu disse que precisaria de um tempo para ver se o clã da Espada Sagrada era um lugar com o qual eu gostaria de me associar. Afinal, não quero me juntar a um lugar que desconheço. E se eu me juntar acidentalmente a uma facção com má reputação? Não quero que isso aconteça. Então você não tem nada com que se preocupar. Nosso clã da Espada Sagrada não só tem boa reputação, como também é muito respeitado. Além do incidente recente com o Templo da Espada Sagrada, não temos nenhum problema. Ao ouvir isso, Yuan sentiu-se um pouco culpado. O Templo da Espada Sagrada só agiu daquela forma por causa dele, mas o Templo da Espada Sagrada assumiu a culpa. Sobre o Templo da Espada Sagrada, acho que tudo está funcionando novamente. Afinal, consegui treinar lá dentro sem problemas, disse Yuan. O sexto ancião assentiu com a cabeça e disse, fico feliz que nada tenha acontecido com você, mas não podemos presumir que seja seguro entrar novamente. Precisaremos realizar uma análise completa. Yuan queria dizer a ela que não era necessário, mas optou por permanecer em silêncio, pois explicar tudo seria muito trabalhoso, e provavelmente ela não acreditaria nele de qualquer maneira. Como não havia nada de errado com o Templo da Espada Sagrada, eles não encontrariam nada de incomum. Muito provavelmente apenas perderiam tempo investigando, para voltarem a usá-lo em breve. De qualquer forma, vou considerar me juntar ao clã da Espada Sagrada, então você não precisa tentar me convencer, disse ele em seguida. Se você diz, não querendo irritá-lo, a sexta anciã parou de mencionar o assunto e fechou os olhos para cultivar. Yuan passou o mês seguinte junto à janela, olhando para o horizonte todos os dias na esperança de ver novamente a Devoradora de Estrelas, mas, infelizmente, ela nunca apareceu. Um mês depois, eles chegaram aos portões do céu, no sétimo céu. Como a maioria dos cultivadores do oitavo e nono céus possuía tesouros que lhes permitiam observar de longe e tinha recursos para viajar para baixo, realizar as qualificações do Imperador da Espada no sétimo céu garantia a maior audiência possível. O território dos portões do céu abrangia milhares de quilômetros, tornando-a uma das seitas mais proeminentes do sétimo céu, com mais de 100 mil discípulos. Grande parte de sua popularidade derivava de sua vasta e incomparável coleção de técnicas de cultivo e diferentemente de muitas outras, a seita era generosa em compartilhá-las com seus discípulos. O líder da seita, Bai Ling, estava entre os cultivadores mais respeitados dos 9 céus, aclamado como um herói por muitos e considerado um modelo a ser seguido em todo o mundo do cultivo. Suas contribuições para os 9 céus foram quase incomparáveis. Além de tornar as técnicas acessíveis por meio da miríade de técnicas, Bai Ling era renomado por ajudar qualquer pessoa necessitada, independentemente de sua posição social ou origem. Apesar de possuir apenas o título de soberano entre os soberanos celestiais, as contribuições de Bai Ling foram incomparáveis, superando até mesmo as dos próprios soberanos celestiais. É claro que se quisesse poderia facilmente reivindicar o título, já que lhe foi oferecido o cargo diversas vezes. Contudo, por razões desconhecidas, recusou todas as ofertas e permaneceu como o auxiliar mais próximo de Shu Jiaqi. Graças à reputação de Bai Ling, a notícia de que as próximas qualificações para Imperador da Espada seriam realizadas nos portões do céu rapidamente atraiu a atenção de inúmeras figuras proeminentes dos 9 céus, muitas das quais optaram por comparecer pessoalmente. Naturalmente, como um evento que ocorre uma vez a cada 100 mil anos, as qualificações para Imperador da Espada já atraíam imensa atenção, reunindo uma multidão de espectadores de todo o mundo. Mesmo antes de chegar aos portões do céu, Yuan já podia ver milhares de cultivadores convergindo de todas as direções, quase como se fosse um banquete gigantesco. Chegamos, disse a sexta anciã enquanto caminhava em direção à porta. Só um instante. Yuan recuperou sua máscara e a colocou. A sexta anciã ergueu as sobrancelhas ao ver isso e não pôde deixar de perguntar. O que é isso com a máscara? Tem muita gente aqui, e eu não gosto de chamar muita atenção, respondeu ele calmamente. A sexta anciã permaneceu em silêncio, com o olhar fixo em Yuan, cuja aparência lembrava muito o Imperador da Espada sem rosto. Sem que Yuan soubesse, todos que treinaram no Templo da Espada Sagrada tiveram que enfrentar Tianxin em batalha, então estavam muito familiarizados com sua aparência. Você já se inscreveu para o evento? Ela perguntou de repente. Não, ainda não. Será que ainda dá tempo? Não, você ainda pode se inscrever agora. A maioria das pessoas se inscreve alguns dias antes do início das qualificatórias, de qualquer forma. Venha comigo. Eu te levo lá. Yuan assentiu com a cabeça. Após sair da carruagem dourada, Yuan seguiu o sexto ancião até a entrada da seita, onde centenas de pessoas entravam pelos portões. Enquanto a multidão se dirigia para a área dos espectadores, o sexto ancião conduziu Yuan ao pátio interno da seita, um lugar muito mais tranquilo, já que os convidados só tinham permissão para circular pelo pátio externo.
Capítulo 2028. É melhor você se lembrar do meu nome. Ao chegarem ao destino, Yuan reconheceu alguns rostos familiares, todos parados diante de um cristal vermelho do tamanho de um punho que flutuava em uma plataforma circular. O primeiro rosto familiar foi o de Liboven, do clã da Espada Sagrada, e depois a Imperatriz da Espada com sua língua afiada. Outros rostos conhecidos eram, obviamente, a Donzela da Espada Sagrada e o Rei da Espada Sagrada. Assim que chegaram, Yuan pode ver um homem bonito parado diante do cristal vermelho com uma espada na mão e o corpo emanando a aura da Espada Suprema. Pode começar, disse um homem de meia-idade vestido com o uniforme de ancião da seita Portões do Céu. Então, o belo homem brandiu sua espada contra o cristal vermelho flutuante, atingindo com sua aura da Espada Suprema. No entanto, o cristal vermelho permaneceu intacto, emitindo um leve brilho vermelho no instante seguinte. Sinto muito, mas sua aura da Espada Suprema não é forte o suficiente para participar, disse o ancião da seita. Droga! O homem bonito cerrou os dentes, tomado pela raiva e frustração. Ha. O Rei da Espada Sagrada riu de repente ao dar um passo à frente. Deixe-me mostrar como se faz. Ele recuperou sua espada e imediatamente foi envolvido por uma aura de Espada Suprema que era visivelmente muito mais forte do que a do homem. Assim que o ancião da seita assentiu, o Rei da Espada Sagrada golpeou o cristal vermelho, fazendo com que ele emitisse uma luz carmesim brilhante. Rei da Espada Sagrada do clã da Espada Sagrada, qualificado, disse o ancião da seita. O homem estalou a língua, irritado com o Rei da Espada Sagrada, mas não disse nada, já que o Rei da Espada Sagrada era claramente mais forte do que ele. Após o Rei da Espada Sagrada, a Donzela da Espada Sagrada avançou e repetiu o mesmo movimento, golpeando o cristal vermelho com sua aura da Espada Suprema. O cristal vermelho irradiava uma luz carmesim brilhante, comparável à do Rei da Espada Sagrada, e talvez até ligeiramente mais intensa. Donzela da Espada Sagrada do clã da Espada Sagrada, qualificada. Senhor Huang, o que você acha? Acha que podemos nos tornar imperadores da espada? Perguntou o Rei da Espada Sagrada à Imperatriz da Espada. Ela bufou e disse, só porque você se qualifica para participar não significa que você se qualificará como imperador da espada. No entanto, a julgar pelos seus resultados, acho que você tem uma boa chance de... A Imperatriz da Espada interrompeu-se abruptamente quando duas figuras chamaram sua atenção pelo canto do olho. Normalmente, tal visão não mereceria sua atenção, mas uma delas era o sexto ancião, e a outra usava uma máscara. Ignorando o sexto ancião, a Imperatriz da Espada concentrou sua atenção em Yuan, com os olhos arregalados em descrença. Imperador da Espada sem rosto? Ela murmurou atordoada. O quê? Os outros seguiram seu olhar. Como todos que treinaram dentro do Templo da Espada Sagrada já haviam lutado contra o Imperador da Espada sem rosto, todos estavam familiarizados com sua aparência. Sem chance. A Donzela da Espada Sagrada e as outras ficaram tão atonitas quanto a Imperatriz da Espada. Afinal, Yuan não apenas se assemelhava ao Imperador da Espada sem rosto em estatura, ele era, em quase todos os aspectos, sua imagem espelhada. Yuan deu um passo à frente e perguntou ao ancião da seita. Eu só preciso atingir este cristal com minha aura da Espada Suprema, certo? Sim, mas você é... O ancião da seita olhou para Yuan com as sobrancelhas arqueadas por causa de seu baixo nível de cultivo. No entanto, Yuan ignorou. Sem sequer desembainhar uma espada, ele simplesmente estendeu um dedo em direção ao cristal antes de canalizar uma vasta quantidade de aura da Espada Suprema, toda concentrada na ponta do seu dedo. A Donzela da Espada Sagrada e o Rei da Espada Sagrada franziram imediatamente a testa ao sentirem sua aura de Espada Suprema, pois era muito superior à deles. Um instante depois, Yuan liberou sua aura da Espada Suprema, direcionando-a diretamente para o cristal vermelho. O cristal brilhou com uma luz carmesim intensa por um breve segundo, depois perdeu o brilho abruptamente à medida que rachaduras começaram a se espalhar por sua superfície. Ah! Exclamou o ancião da seita com voz chocada e nervosa ao ver as rachaduras. O cristal vermelho era conhecido como o material mais forte e durável dos 9 céus quando se tratava de suportar auras de espada, e somente imperadores da espada seriam capazes de danificá-lo. No entanto, Yuan havia rachado com tamanha facilidade. Desculpe, não imaginei que fosse tão frágil. Yuan se desculpou rapidamente com o ancião da seita, que ficou sem palavras. Espere um segundo, essa voz e esse nível de cultivo. A Imperatriz da Espada de repente percebeu algo e se aproximou de Yuan. No entanto, enquanto estava diante dele, ela começou a duvidar de si mesma. Não pode ser você, ela murmurou. Ela pensou que ele fosse Yuan, mas ele havia entrado no Templo da Espada Sagrada alguns anos atrás. Simplesmente não havia como ele ter aprendido a aura da Espada Suprema e aprimorado-a a um nível tão assustador em tão pouco tempo. É ele, o sexto ancião falou de repente. A Imperatriz da Espada se virou para olhá-la com os olhos arregalados. Ele saiu do Templo da Espada Sagrada há um mês, e viemos direto para cá porque ele queria participar das qualificações para Imperador da Espada, continuou ela. Após ouvir isso, a Imperatriz da Espada se virou para olhar para Yuan novamente. Então, ela falou com uma voz um tanto trêmula. Eu já esperava que você fosse um verdadeiro reencarnado quando vi seus talentos no Templo da Espada Sagrada. E você acabou de confirmar isso. Se eu tivesse que apostar, apostaria toda a minha fortuna que você foi o Imperador da Espada sem rosto em sua vida passada. Ele? Um verdadeiro reencarnado? Exclamaram os outros com os olhos arregalados de choque e descrença. Yuan sorriu por trás da máscara e disse, você está me dando muito crédito. Estou lisonjeado. Um resmungo frio ressoou de repente, e o Rei da Espada Sagrada deu um passo à frente.
Mesmo que você seja a reencarnação do Imperador da Espada sem rosto, eu não vou perder para você. As qualificações para Imperador da Espada vão muito além da força da nossa aura suprema da espada. Após encará-lo por um segundo, Yuan fingiu não conhecer e disse, desculpe, mas quem é você? O rei da espada sagrada tremeu de raiva antes de responder em voz alta. Eu sou o rei da espada sagrada, Zhang Wubing, o homem que irá derrotá-lo. É melhor você se lembrar do meu nome. Capítulo 2029. Você vai me derrotar? Aguardarei ansiosamente por isso, respondeu Yuan calmamente à agressividade do rei da espada sagrada. A imperatriz da espada apenas balançou a cabeça em silêncio. Embora quisesse dar umas boas palmadas no rei da espada sagrada para ver se ele acordava para a realidade, não havia garantia de que Yuan venceria as qualificações para imperador da espada só porque sua aura da espada suprema era mais forte. Os testes de qualificação iam além da força da aura da espada suprema. Eles também avaliavam a habilidade, a versatilidade e o domínio geral da esgrima do mestre espadachim. Afinal, tornar-se um imperador da espada exigia mais do que força bruta, e apenas os espadachins mais refinados e experientes podiam conquistar um título tão prestigioso. A donzela da espada sagrada observava em silêncio os eventos se desenrolarem diante dela, seus olhos fixos em Yuan, com a sensação de já tê-lo visto antes, mas sem conseguir se lembrar quando. Claro, ela não fazia ideia de que o homem à sua frente era Yuan, a pessoa a quem ela havia dado seu emblema de espada. Tome isto. O ancião da seita aproximou-se de Yuan e entregou-lhe um medalhão. Isto prova que você está qualificado e precisará dele durante as qualificações do Imperador da Espada. Obrigada. E sobre o cristal? O ancião da seita se virou para olhar o cristal vermelho rachado e suspirou. Teremos que adiar as qualificações para Imperador da Espada até recebermos outro. Atraso? Quanto tempo vai atrasar? Perguntou a Imperatriz da Espada. No máximo 1 mês. Desculpe, Yuan se desculpou. Bem, tenho um compromisso, então falo com vocês mais tarde. E sem esperar por uma resposta, ele se virou e voou para longe. Senhor Huang, quem era aquele homem? A donzela da espada sagrada se virou para perguntar à Imperatriz da Espada logo em seguida. Você não sabe? A Imperatriz da Espada olhou para ela com as sobrancelhas arqueadas. Será que eu deveria conhecê-lo? Claro, já que você lhe deu seu distintivo de espada. Os olhos da donzela da espada sagrada se arregalaram em choque ao ouvir isso, e ela finalmente percebeu quem era a figura mascarada. Era ele? Ela exclamou. O rei da espada sagrada não disse nada, mas olhava para a donzela da espada sagrada com uma leve carranca no rosto, pois não se lembrava da última vez em que ela parecera tão absorta. Embora o rei da espada sagrada nunca o tenha admitido abertamente, aqueles próximos a ele há muito suspeitavam de sua afeição pela donzela da espada sagrada. Como seus pais eram ambos imperadores da espada no clã da espada sagrada, os dois cresceram juntos. Infelizmente, a sagrada donzela da espada não parecia nutrir o mesmo afeto por ele, pois desde o momento de seu nascimento, a única coisa que ela sempre buscou foi o caminho da espada. Por causa disso, o rei da espada sagrada ficou ainda mais agitado e ressentido, especialmente agora que ela estava demonstrando interesse por uma figura desconhecida que mal conhecia. Enquanto isso, Yuan vagou pelos portões do céu até encontrar um discípulo a quem pudesse pedir informações. Com licença, você sabe onde posso encontrar o Senhor Bai, o líder da sua seita? Líder da seita Bai? Ele não é alguém que você pode encontrar só porque quer, disse o discípulo, examinando Yuan de cima a baixo. Para ele, Yuan parecia apenas mais um mortal perdendo tempo. E antes que Yuan pudesse dizer mais alguma coisa, o discípulo voou para longe. Yuan não se incomodou com o encontro e imediatamente foi procurar outra pessoa. Por fim, ele encontrou alguém disposto a ajudar. O líder da seita está cumprimentando os convidados neste momento, então ele pode estar em qualquer lugar. Mas se você realmente quiser conhecê-lo, terá uma chance maior de encontrá-lo no local do evento. Em que direção fica o local do evento? O discípulo apontou numa direção específica, e Yuan seguiu a direção indicada após agradecer ao discípulo. Algum tempo depois, Yuan chegou ao local onde ocorreriam as qualificatórias do Imperador da Espada. O local era completamente diferente do que Yuan havia imaginado. Centenas de ilhas menores flutuavam ao redor de uma enorme ilha central. As ilhas menores estavam repletas de assentos para espectadores, enquanto a ilha central apresentava uma vasta plataforma cercada por várias portas imponentes. Acima de tudo, enormes projeções pairavam no ar, servindo como telas de visualização para a multidão. Embora o evento ainda estivesse a meses de distância, dezenas de milhões de pessoas já haviam se reunido, o que demonstra a importância e a popularidade do evento. Ao chegar, Yuan imediatamente usou seus sentidos divinos para vasculhar o local e ver se encontrava o Senhor Bai ou alguém que reconhecesse. Rapidamente, ele encontrou Mei Xiu e os outros, pois estavam todos reunidos e sentados em uma área reservada para os amigos próximos do Senhor Bai. Após encontrá-los, Yuan aproximou-se imediatamente. Ei, pessoal! Yuan os cumprimentou ao pousar diante deles. Yuan, eles o reconheceram imediatamente, apesar da máscara. Você já voltou? Kellan, que também estava lá, murmurou com voz atonita. Ele assentiu silenciosamente. Isso significa que você aprendeu a aura da espada suprema? Perguntou Li Jinxi. Não tem como você ter aprendido a aura da espada suprema em menos de uma década, exclamou Kellan com a voz carregada de incredulidade. Em resposta, Yuan calmamente ergueu a mão e estendeu o dedo médio, envolto em uma brilhante camada de aura da espada suprema. Li Jinxi e os outros riram da resposta dele. Kellan caiu de joelhos com a boca escancarada. Yuan deu um tapinha no ombro dele e disse, estou ansioso para dar uma olhada no seu tesouro. Kellan suspirou profundamente. Por que eu aceitei apostar com você? Eu deveria ter mantido minha posição e dito não.
Ele se levantou e continuou. Mas você realmente vai participar das qualificações para Imperador da Espada? Mesmo tendo aprendido a aura da Espada Suprema, você acabou de aprendê-la. Eu já me classifiquei para participar do evento, disse Yuan. Inacreditável. Além disso, a qualificação para Imperador da Espada será adiada por um mês, acrescentou. Atraso? Por quê? Porque eu quebrei o dispositivo necessário para a verificação durante o processo, explicou ele. Por que não estou surpreso? Kellan balançou a cabeça após um momento de silêncio. Pelo menos isso me dará algum tempo para passar com vocês antes do evento começar. Yuan riu baixinho. Capítulo 2030. Avisarei ao Soberano Bai que você está aqui, disse Kellan, enviando uma mensagem ao Sênior Bai através de seu bilhete de jade comunicativo. Enquanto isso, Yuan começou a relembrar sua experiência no clã da Espada Sagrada e no Templo da Espada Sagrada. Os outros não tinham muito o que conversar, já que passavam todo o tempo treinando. Embora estejamos dedicando todo o nosso tempo ao treinamento agora, em breve sairemos da seita para treinar fora e adquirir experiência real, disse Wang Ming. Kellan assentiu com a cabeça e disse, não se preocupe, vou garantir que alguns especialistas os acompanhem. Não estou preocupado com eles, disse Yuan com um sorriso e continuou, mas estou preocupado com os problemas que eles possam causar. Quem não fala? Você é quem diz, disse Shi Lang imediatamente. Não é? Você está sempre se metendo em encrenca, Yuan. Pelo menos é o que parece pelas histórias que você nos conta, disse Wang Bingbing. Por mais que eu te ame, tenho que concordar com os outros. Shu Liuxian balançou a cabeça com um sorriso no rosto. Mei Xiu assentiu silenciosamente com a cabeça. Ao ver isso, Yuan caiu na gargalhada. Você tem razão, mas não é como se eu estivesse procurando encrenca de propósito. Elas simplesmente aparecem para mim. Algum tempo depois, uma figura familiar aproximou-se à distância, descendo graciosamente e aterrissando bem em frente a eles. Esta é a primeira vez que nos vemos fora da miríade de técnicas, disse o Sênior Bai a Yuan com um sorriso caloroso no rosto. Yuan retribuiu o sorriso e disse, sim, com certeza. Obrigado por sempre cuidar de mim. Já que você está aqui. Isso significa que você aprendeu a aura da Espada Suprema? Perguntou o Sênior Bai. Kellan só havia mencionado a chegada de Yuan e nada mais, para que o Sênior Bai pudesse sentir a mesma surpresa que ele. Yuan assentiu com a cabeça. Sim, eu já me qualifiquei para as qualificações de Imperador da Espada. Ele revelou o medalhão que recebeu do ancião da seita. O Sênior Bai deu uma risadinha e disse, eu ouvi falar. Também sei que você quebrou o cristal, o que nos fez adiar o evento por um mês inteiro. Desculpe. Está tudo bem. Yuan então perguntou, a irmã Shu está aqui? O Sênior Bai balançou a cabeça negativamente. Não, ela está muito ocupada para descer ao 7º céu, mas estará assistindo. Eu vejo. Bem, preciso voltar ao trabalho agora. Conversamos mais tarde. Se precisar de alguma coisa, é só pedir ao Kellan, disse o Sr. Bai antes de partir. Logo após sua partida, o Sr. Bai fez um breve anúncio às pessoas presentes. Devido a algumas circunstâncias inesperadas, tivemos que adiar a qualificação para Imperador da Espada por um mês. Pedimos desculpas pelo atraso e por qualquer inconveniente causado e agradecemos a sua compreensão. Surpreendentemente, não houve reclamações da plateia, ou foram tão poucas que passaram despercebidas. A multidão está mais calma do que eu esperava, comentou Wang Ming, pois previ algumas reclamações. As qualificações para Imperador da Espada podem facilmente durar vários anos, então todos aqui já estão preparados para uma longa estadia. Um mês a mais não é nada, disse Kellan. Vários anos? E o nosso treinamento? Shimuron exclamou chocado, pois esperava passar apenas algumas semanas ou, no máximo, alguns meses neste evento. Kellan deu de ombros e disse, você pode ir embora quando quiser. De qualquer forma, tudo será gravado, então você não perderá nada além da experiência. Para os imortais ou para aqueles que já viveram milhares de anos, alguns anos podem parecer nada. No entanto, para Shimuron e os outros que viveram apenas algumas décadas, alguns anos representavam muito tempo, e mesmo assim, seu progresso era visível rapidamente. Você não precisa se forçar a ficar aqui, disse Yuan de repente. Fique o tempo que quiser. Vou ficar durante todo o evento, disse Shu Liuxian com firmeza. Alguns anos não significam nada no contexto geral, mas perder um momento tão crucial na vida do meu parceiro? Isso é impensável. Eu também, acrescentou Mei Xiu. Mas você não precisa se forçar a ficar só porque nós escolhemos ficar. Afinal, todos nós temos prioridades diferentes. Acho que vamos ver como as coisas vão, disse Wu Zhao. Se for suficientemente divertido, eu fico. Caso contrário, volto aos meus treinos. Eu também, disse Hong Xiuquan. Você não consegue nem fazer uma pequena pausa? E ainda me chama de viciada em treino? Li Jinxi balançou a cabeça negativamente. Wang Bing deu uma risadinha e disse, somos todos viciados em treinamento. No final todos, exceto Li Jinxi, Mei Xiu e Shu Liuxian, decidiram assistir até não aguentarem mais. O tempo passou e 2 semanas depois, enquanto Yuan conversava com todos, uma figura surgiu na área onde estavam. Kellan ergueu uma sobrancelha ao ver essa pessoa e perguntou, o que você está fazendo aqui, Imperatriz da Espada Huang? Não tenho nada a tratar com você, disse ela, apontando para Yuan. Já que temos algum tempo, vamos treinar. Não. Yuan recusou imediatamente, o que a pegou de surpresa. Por que não? Porque eu deveria. O torneio de qualificação para Imperador da Espada está prestes a começar, e você quer que eu desperdice minha energia treinando com você? Se você está tentando ajudar aqueles dois, nem se dê ao trabalho. Yuan balançou a cabeça. O quê? Você está falando da donzela da Espada Sagrada e do rei da Espada Sagrada? Eu não estou pedindo um duelo porque quero ajudar os dois. Eu só quero experimentar a sua aura da Espada Suprema pessoalmente, ela se defendeu. No entanto, Yuan recusou novamente. Se você quiser treinar, podemos fazer isso depois que eu me tornar um Imperador da Espada. Os olhos da Imperatriz da Espada Huang se arregalaram.
Você fala como se já tivesse vencido. Acha mesmo que a qualificação para Imperador da Espada é tão fácil assim? Espero que não, senão não teria graça. Diversão. Você acha que isso é uma brincadeira? A Imperatriz da Espada Huang franziu a testa, claramente ofendida por suas palavras. Para os raros mestres espadachins que tiveram a oportunidade de participar, as qualificações do Imperador da Espada representavam o ápice de suas vidas, uma chance de gravar seus nomes na história. No entanto, Yuan falava disso como se não fosse nada mais do que um passatempo casual. Qualquer mestre espadachim teria se ofendido, pois este era um teste sagrado, não algo a ser levado levianamente ou tratado como entretenimento. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 2031. Peço desculpas se minhas palavras o ofenderam, mas posso garantir que não considero a qualificação para Imperador da Espada como um jogo, disse Yuan. Uf. A Imperatriz da Espada bufou. Tanto faz, perdi a vontade de lutar agora. Sem dizer mais nada, ela se virou e voou para longe. Aquele era um Imperador da Espada? Perguntou Wang Ming com a voz carregada de nervosismo, como se tivesse acabado de presenciar algo incompreensível. Sendo uma cultivadora do reino da Ascensão Divina e uma das mestras da espada mais fortes dos 9 céus, a Imperatriz da Espada naturalmente exalava uma presença avassaladora que deixaria qualquer imortal tímido, muito menos um mortal como Wang Ming. Estou surpreso que você consiga falar com ela tão casualmente. Eu nem conseguiria responder direito, comentou Wu Zhao. Kellan sorriu e disse, embora seja conhecida por ter a boca suja, suas habilidades são inegáveis e ela está entre as 20 melhores de todo o reino dos 9 céus. Top 20? Então, em que posição você se classifica? Perguntou Xilang, e todos ali presentes olharam fixamente para Kellan. Hahaha, não precisa nem olhar para mim. Eu nem estou entre os 1000 melhores, muito menos entre os 20 melhores. Mas se formos falar só de físico, com certeza estou entre os 10 melhores dos 9 céus, gabou-se orgulhosamente. O quê? Você é tão forte e nem consegue chegar ao top 1000? É difícil de acreditar, exclamou Hong Xiuquan. Você não tem ideia de quão vastos e assustadores podem ser os 9 céus. Existem inúmeros gênios e muitos monstros por aí. Mesmo alguém como Senior Bai não está entre os 20 melhores, disse Kellan. Gostaria de saber em que posição alguém como Yuan se encaixa, ponderou Wang Bing bem em voz alta. Yuan? Kellan se virou para olhá-lo com uma expressão pensativa. Após um momento de reflexão séria, ele falou, embora ele possa ter o poder de lutar contra cultivadores da Ascensão Divina, isso se limita aos 9 céus, onde nossos poderes são limitados pelos céus. Ele não duraria mais de 1 minuto contra eles fora daqui, onde a maioria dos novos poderosos estabelece seu território. Devido às restrições impostas pelos 9 céus, as famílias e facções mais poderosas realocaram suas sedes para o céu estrelado, onde tais limitações não existiam, permitindo que os cultivadores da Ascensão Divina utilizassem toda a sua força quando necessário. Apenas aqueles com raízes profundas e ancestrais, como os clãs reais do dragão, optaram por permanecer nos 9 céus, suportando as desvantagens por tradição e orgulho. Dito isso, ele definitivamente está entre os 1000 melhores, contanto que esteja dentro dos 9 céus, e isso considerando o cenário geral, onde a maioria são monstros com milhões de anos de experiência. Se levarmos em conta sua idade, então ele definitivamente está entre os 10 melhores da nova geração. O que você considera a geração mais jovem? Perguntou Li Jinxi. Qualquer pessoa com menos de 100 mil anos, disse Kellan. 100 mil anos é pouco. Wang Ming murmurou perplexo. Não tem como Oyon estar só entre os 10 melhores. Ele com certeza está entre os 3 melhores, se não for o número 1, comentou Xu Liuxian com convicção. Eu sei que Yuan é imensamente talentoso, mas você não deve subestimar os outros. Por exemplo, a Donzela da Espada Sagrada, que também participará das qualificatórias do Imperador da Espada, está atualmente classificada em 9º lugar nos 9 céus. Quanto aos 3 primeiros colocados, todos são monstros no 9º céu. Quem são os 3 primeiros? Perguntou Wang Xuin. Atualmente, o 3º lugar é ocupado pelo monge sedento de sangue do Templo do Inferno, embora o ranking mude a cada poucos anos, conforme os demais entre os 10 primeiros se aproximam. Os 2 primeiros não são diferentes. O primeiro e o segundo lugar frequentemente trocam de posição. No momento, o segundo lugar pertence à Donzela Sagrada do Mosteiro da Essência Divina, enquanto o primeiro é ocupado pelo filho celestial da família Tian, explicou Kellan. O Templo do Inferno é uma seita de elite dentro do 9º céu, e o Monastério da Essência Divina é atualmente a segunda seita mais poderosa dos 9 céus. Quanto à família Tian, eles são uma potência no 9º céu, conhecidos por criar inúmeros gênios. Na verdade, eles só ficam atrás da família do Imperador Celestial em termos de influência. Mosteiro da Essência Divina. Yuan murmurou, pois por algum motivo aquele nome lhe parecia familiar. Então ele se lembrou de que sua técnica de cultivo da alma havia sido ensinada por Lady Xian, que era de lá. Você conhece a irmã Biu do Mosteiro da Essência Divina? Yuan perguntou repentinamente a Kellan. Irmã Biu? Kellan ergueu as sobrancelhas, confuso por um segundo, antes de perceber de quem Yuan estava falando. De jeito nenhum você está falando da Santa Imperatriz, disse ele. A última vez que falei com ela, ela se autodenominava a Donzela Sagrada. Então você está falando da Santa Imperatriz. A Santa Imperatriz Xian, também conhecida como Xian Biu, é a atual líder do Mosteiro da Essência Divina. Ela adquiriu esse título há cerca de uma década, explicou Kellan. Ele então perguntou, como você conheceu alguém como ela? Ela raramente sai do Mosteiro da Essência Divina. Mesmo eu só a vi uma vez. E para você se dirigir a ela como irmã Biu, vocês devem ser bem próximos. Conheci-a através da irmã Shu, mas é tudo o que posso dizer, disse Yuan. Então, quem é a atual Donzela Sagrada? Perguntou ele.
Essa é Azur. O quê? A Azur? Yuan ergueu uma sobrancelha ao ouvir esse nome. Ah, o nome verdadeiro dela é Veilan, mas ela prefere ser chamada de Azur, explicou ele. Por quê? Você também a conhece? Não, mas o nome dela me lembra alguém que eu conheci, respondeu ele, com um toque de arrependimento e tristeza na voz. Embora Kellan não entendesse, os outros sabiam a quem Yuan se referia. Como funciona o ranking, afinal? Perguntou Shimeili de repente. Eles competem para ficar em primeiro lugar ou algo assim? Kellan explicou, sim e não. Com uma exceção, todos os 10 primeiros já lutaram entre si, e o Filho Celestial saiu vitorioso após derrotar os demais. A única exceção é Azur, que nunca lutou com ninguém. No entanto, ela demonstrou sua habilidade uma vez, e isso foi o suficiente para convencer a todos de que ela poderia rivalizar com o Filho Celestial. Daí sua posição no ranking. Capítulo 2032. Meu Deus, ela conseguiu chegar ao top 2 apenas demonstrando sua habilidade? Não consigo imaginar o quão poderosa ela devia ser, comentou Wang Ming. E quanto aos deuses do cultivo e entidades como Grande? Perguntou Yuan em seguida. Kellan deu uma risadinha e disse, deuses do cultivo? Dá para contá-los nos dedos de uma mão. São poderosos demais para estarem no ranking. O mesmo vale para o Grande. Afinal, o ranking é principalmente para aqueles que estão no reino da ascensão divina. E quanto a esse tal de Filho Celestial? Quão poderoso ele é? Perguntou Xilang de repente. Bem, ele não está em primeiro lugar na geração mais jovem à toa. Se você quiser ver sua proeza, poderá fazê-lo em breve, já que ele também está participando das qualificatórias do Imperador da Espada. Sério? Isso é interessante, comentou Xilang, virando-se para olhar para Yuan. Os outros sabiam no que Xilang estava pensando e sorriram, pois todos pensavam o mesmo. O que você está olhando? Não é como se fossemos lutar um contra o outro nas qualificatórias para Imperador da Espada, disse Yuan. Não, mas vocês estarão competindo indiretamente pelo ranking. Como mais de uma pessoa pode se qualificar para o título de Imperador da Espada, haverá um ranking para suas conquistas. Se você ficar em primeiro lugar, será recompensado com algo no final. O quê? Mais de uma pessoa pode ser considerada Imperador da Espada, disse Wu Zhao. Os outros ficaram igualmente surpresos, pois era a primeira vez que ouviam falar disso. Qualquer um que passar nos testes estará qualificado. Por que você acha que existem tantos imperadores da espada vagando pelos 9 céus? Então ser um imperador da espada não é nada de muito especial. Wang Ming balançou a cabeça. E um deus da espada? Certamente só deve haver um por aí. Deus da espada? Kellan deu uma gargalhada antes de responder. Isso não existe. O quê? Não existe? Isso não faz sentido nenhum. Por que o imperador da espada mais poderoso não pode simplesmente se tornar o deus da espada ou algo assim? Perguntou Wang Bingbing, claramente confusa. Bem, isso porque ficaria sangrento demais, respondeu Kellan. Houve uma vez um imperador da espada que se autoproclamou deus da espada, e no instante em que o fez, os outros imperadores da espada o desafiaram. Ele foi morto, e aquele que o derrotou tentou reivindicar o título para si, apenas para também ser morto. Isso continuou acontecendo, um após o outro, até que vários imperadores da espada caíram. Desde então, ninguém ousou se autoproclamar deus da espada. Então eles têm medo de serem atacados por outros imperadores da espada? Um verdadeiro deus da espada não se importaria em ser desafiado, porque sabe que é o mais forte. Você tem razão, mas ninguém jamais chegou a esse ponto. Kellan fez uma pausa antes de continuar. Na verdade, existe uma pessoa que talvez se qualificasse para esse título. O Imperador da Espada Sem Rosto, disse Li Jinxi. Kellan assentiu com a cabeça. Isso mesmo. O Imperador da Espada Sem Rosto era conhecido por ser invicto na história, então ele provavelmente teria conseguido reivindicar esse título e sair impune. Mas ele desapareceu em algum lugar e não foi visto desde então. Quem sabe? Talvez alguém como o Imperador da Espada Sem Rosto apareça novamente, disse Li Jinxi com um sorriso misterioso. Se você está falando de Yuan, embora eu não duvide de seu talento, ele está muito longe do nível do Imperador da Espada Sem Rosto. Kellan balançou a cabeça. Li Jinxi deu de ombros. Eles continuaram conversando sobre os rankings e sobre alguns dos indivíduos mais poderosos dos 9 céus. Algumas horas depois, Kellan parou de falar ao perceber uma presença poderosa se aproximando em sua direção. Falando no diabo, ele murmurou. Momentos depois, um jovem bonito vestido com vestes douradas pousou diante deles, seu olhar penetrante examinando todos os presentes até parar em Yuan. Você deve ter sido quem quebrou o cristal, disse o belo jovem. Sim, e quem é você? Você não sabe quem eu sou? Isso é impossível, disse o jovem com um tom de incredulidade na voz, como se tivesse certeza de que o mundo inteiro conhecia seu nome. Esse é o Filho Celestial, Tian Jueixin, revelou Kellan, apresentando a identidade do belo jovem. Então você é o primeiro colocado na geração mais jovem, é? Estávamos falando de você agora mesmo, disse Yuan. O que um figurão como você quer de mim? Então você me conhece, disse Tian Jueixin. Vim aqui depois de ouvir o motivo do atraso. Nem eu consegui quebrar o cristal, então tive que ver com meus próprios olhos que tipo de pessoa conseguiu. É mesmo? Bem, o que você acha? Perguntou Yuan, abrindo os braços, quase como se o estivesse convidando a observar bem. Sinceramente, estou decepcionado. Com essa aparência, você não passa de um aspirante a imperador espadachim sem rosto. Esse cristal provavelmente rachou porque eu já o enfraqueci. Yuan sorriu por trás da máscara e disse, eu poderia dizer o mesmo de você. Tinha grandes expectativas depois que Kellan se gabou de você, mas você não passa de um pirralho egocêntrico. Apesar do comentário grosseiro de Yuan, Tian Jueixin não pareceu se ofender. Ouço isso com frequência, mas e daí? Isso é normal para quem é verdadeiramente forte. Você não entenderia. Se você é tão forte, com certeza ficará em uma posição melhor do que eu nas qualificações para Imperador da Espada, não é? Sem dúvida alguma, respondeu Tian Jueixin sem a menor hesitação. Quer apostar nisso?
Tian Juexin estreitou os olhos e ponderou por um momento antes de pegar o medalhão. Se de alguma forma, você estiver em uma posição superior à minha, eu, Tian Juexin, aceitarei qualquer pedido seu, contanto que não seja descabido. Um pedido? Yuan ergueu uma sobrancelha. Você está menosprezando minha aposta? Minha família só perde em importância para a família do Imperador Celestial nos 9 céus. Não há quase nada que eu não possa fazer por você, disse ele. Nesse caso, aposto que... Tian Juexin subitamente ergueu a mão e interrompeu. Você não precisa apostar nada, já que não há nada que eu queira, nem nada que você possa fazer por mim. Capítulo 2033. Começam as qualificações para Imperador da Espada. Se você diz, respondeu Yuan calmamente às palavras de Tian Yuanxin. Então nos veremos durante as qualificações do Imperador da Espada, disse Tian Yuanxin antes de voar para longe e desaparecer num piscar de olhos. Meu Deus, não acredito que você realmente arrumou briga com o Filho Celestial, disse Kellan com uma expressão atonita no rosto. Apesar de sua posição entre os Senhores Celestiais, nem mesmo ele teve coragem de ofender alguém como Tian Yuanxin. Você provavelmente não sabe o quão horrível a família Tian realmente é. Eles são tão ousados que estão até dispostos a provocar o Imperador Celestial, acrescentou. Ah, é? Por que eles lutaram contra o Imperador Celestial? Perguntou Yuan, claramente intrigado com a informação. Não sei todos os detalhes, mas aconteceu há algumas décadas, disse Kellan. As duas famílias sempre estiveram em conflito desde os tempos antigos, mas algo recentemente levou a família Tian ao limite. Seja o que for, enfureceu-os tanto que tanto o patriarca quanto a matriarca invadiram a propriedade da família do Imperador Celestial. Se você está tão interessado assim, pergunte ao Lorde Celestial Shu ou ao Lorde Bai. Eles provavelmente sabem. Yuan assentiu com a cabeça, quando eu tiver a oportunidade. Ele raciocinou que já que estava em conflito com o Imperador Celestial, seria prudente formar alianças. E se a família Tian também tivesse queixas contra o Imperador Celestial, eles poderiam se provar aliados valiosos. Entretanto, Tian Yuanxin retornou para onde sua família estava hospedada após seu breve encontro com Yuan. Onde você foi? Perguntou-lhe uma bela jovem de cabelos negros e olhos castanhos. Conheci alguém interessante, respondeu Tian Yuanxin. A jovem ergueu uma sobrancelha e perguntou, interessante? Como? Não sei bem como descrever, disse Tian Yuanxin, relembrando seu encontro com Yuan. A princípio, ele parecia uma pessoa comum, mas quanto mais eu conversava com ele, mais eu sentia algo mais profundo. Era como se ele estivesse envolto em uma aura indescritível, algo além do que os olhos podiam ver. Que elogio da sua parte, irmão. Agora quero conhecer esse rapaz, disse a jovem, que acabou por ser a irmã dele. Aquele cara me chamou de arrogante, mas ele é obviamente ainda mais arrogante do que eu. Tian Yuanxin balançou a cabeça com um sorriso divertido. Ainda mais arrogante que você? É difícil de acreditar, certo? Foi principalmente por isso que eu achei interessante. De qualquer forma, fiz uma aposta com ele. Se ele me superasse nas qualificações para Imperador da Espada, eu faria qualquer coisa por ele. O quê? E se você perder? Tian Yuanxin franziu a testa e disse, você acha que vou perder para um Zé Ninguém? Vou esmagá-lo rapidamente e mostrar a ele porque sou o primeiro colocado nos 9 céus. De qualquer forma, papai e mamãe virão assistir ou não? Perguntou ele em seguida. Não, mas eles vão assistir de casa, disse ela. Tian Yuanxin suspirou em voz alta. Eu me pergunto até quando isso vai continuar. Já se passaram várias décadas e eles ainda não superaram isso. Sua irmã franziu a testa e disse, não diga bobagens. Você não tem ideia do que eles estão passando agora. Tian Yuanxin olhou para ela com um olhar curioso e perguntou, e você? Como está se sentindo? Ela deu de ombros. Estou um pouco decepcionada, mas é só isso. Você é completamente insensível. Não quero mais competição. Você já é demais para mim, suspirou ela. Tanto faz. Vou cultivar. Sem dizer mais nada, Tian Yuanxin sentou-se e fechou os olhos. Os outros participantes também aproveitaram esse tempo para se prepararem mentalmente. Seja a donzela da espada sagrada ou o rei da espada sagrada, todos levaram a sério as qualificações para Imperador da Espada. Apenas Yuan passava o tempo conversando descontraidamente com seus amigos. O tempo voou e num piscar de olhos, o momento que todos esperavam chegou. As qualificatórias para Imperador da Espada estavam prestes a começar. Senhoras e senhores, poderiam me conceder um momento da sua atenção antes de iniciarmos as qualificações para Imperador da Espada? A voz do Sênior Bai ecoou pelos céus momentos antes de sua figura descer graciosamente, parando acima da plataforma na ilha central. Apesar da presença de dezenas de milhões de espectadores, um silêncio sepulcral tomou conta do local, como se o mundo inteiro tivesse parado para ouvir. Obrigado. O Sênior Bai então pegou um longo pergaminho com vários nomes escritos nele e começou a chamá-los um por um. Estas serão as qualificatórias para Imperador da Espada deste ano. Por favor, compareçam quando forem chamados. Donzela da Espada Sagrada do Clã da Espada Sagrada. Segundos depois, a bela figura da Donzela da Espada Sagrada apareceu diante do Sênior Bai, saudando com sua chegada. O Rei da Espada Sagrada do Clã da Espada Sagrada. O Rei da Espada Sagrada apareceu para cumprimentá-lo um instante depois. A espada desaparecida do Clã da Espada Etérea. Um homem de meia-idade apareceu e o cumprimentou. Depois de alguns nomes ele disse, Filho Celestial da família Tian. Tian Yuanxin fez uma entrada triunfal, irradiando uma aura poderosa ao surgir diante da multidão.
Seus cabelos negros e sedosos brilhavam sob a luz do sol, e um sorriso confiante e belo iluminava seu rosto. No instante em que ele apareceu, inúmeras garotas na multidão irromperam em aplausos, desmaiando como fãs histéricas em um show. Como era de se esperar, ser o filho mais velho da segunda família mais influente e poderosa dos 9 céus atraiu muita atenção e fascínio. O Sr. Bai pigarreou ruidosamente, interrompendo imediatamente os ruídos altos. Assim que o local se acalmou, ele continuou, lendo o último nome da lista, Yuan. A plateia ergueu as sobrancelhas durante a breve apresentação de Yuan. No instante seguinte, Yuan saltou de sua ilha e voou em direção ao Sr. Bai com uma velocidade incrível, parando bem diante dele. Tanto o Filho Celestial quanto o Rei da Espada Sagrada estreitaram os olhos para Yuan, mas ele os ignorou e cumprimentou o Sr. Bai. Boa sorte! O Sr. Bai respondeu à saudação, o que pegou todos de surpresa, pois era a primeira vez que ele cumprimentava algum participante. Tanto os espectadores quanto os competidores ficaram atônitos, e sussurros se espalharam rapidamente à medida que a curiosidade sobre a identidade de Yuan crescia. Capítulo 2034. Ao observarem atentamente a aparência de Yuan, muitos espectadores ergueram as sobrancelhas. Ei, essa não é a aparência do Imperador da Espada sem rosto? Quem é esse cara e por que ele está se vestindo como um dos maiores imperadores da espada que já existiram? Ele está zombando dos outros ou algo assim? Que sujeito grosseiro e desrespeitoso. Pessoas como ele tendem a ficar em último lugar. Os espectadores começaram a amaldiçoar Yuan por sua aparência. Espere um segundo. Olhe para o nível de cultivo dele. Ele está apenas no auge da ascensão imortal. Ele ainda é um mortal. O quê? Isso é impossível. Ele deve estar escondendo seu nível de cultivo. Não há como mortal compreender a aura da espada suprema, muito menos se qualificar para os requisitos do Imperador da Espada. Quase todos ali concluíram que Yuan estava escondendo seu nível de cultivo com algum tipo de truque. O Sr. Bai ignorou a pequena comoção e continuou a falar. Agora que todos os participantes estão aqui, permitam-me explicar as regras para as qualificações do Imperador da Espada. Ele gesticulou em direção às portas isoladas na plataforma abaixo deles e continuou. Vou simplificar. Cada porta representa uma provação. Para ser reconhecido como o Imperador da Espada, vocês devem passar por todas as provas. É claro que isso significa que mais de um de vocês pode se tornar um Imperador da Espada. No entanto, também haverá uma classificação dependendo dos seus resultados. Quem ficar em primeiro lugar receberá um tesouro inestimável e único, descoberto recentemente, a Tábua da Espada Mística, deixada por um mestre espadachim desconhecido que parece ter vislumbrado um reino acima da aura da Espada Suprema. O quê? Acima da aura da Espada Suprema? Os espectadores expressaram incredulidade ao ouvirem isso. Para dissipar as dúvidas, o Sr. Bai recuperou uma placa de jade do tamanho de um punho, com um pequeno corte de espada, aparentemente comum e insignificante à primeira vista. Para o olhar comum, não havia nada de especial. Mas para os mestres espadachins que haviam atingido um certo nível de maestria, aquele pequeno corte guardava um segredo insondável, uma impressão de intenção de espada tão profunda que desafiava a compreensão. Que diabos é isso? Exclamou a Imperatriz da Espada Huang, chocada ao ver a tábua, com os olhos arregalados de descrença. Não apenas a Imperatriz da Espada Huang, mas todos os mestres espadachins presentes tremeram, numa mistura de choque e excitação, ao verem a Tábua da Espada Mística, pois nenhum deles jamais havia testemunhado algo semelhante. Para eles, a aura da Espada Suprema era o ápice da esgrima. A mera sugestão de que existisse um nível superior de maestria abalava sua compreensão e os deixava maravilhados. Após mostrar a todos um vislumbre do tablete da Espada Mística, o Sr. Bai rapidamente o guardou de volta em seu anel espacial. Primeiro lugar, eu tenho que reivindicá-lo, murmurou Tian Yueixin, com os olhos ardendo de determinação e desejo. Ao seu redor, os outros participantes exibiam expressões semelhantes, rostos marcados pela ambição, cada um pronto para arriscar tudo pelo título. Enquanto isso, Yuan estava olhando as notificações que haviam surgido diante dele quando seus olhos se voltaram para o tablet da Espada Mística. Você aprendeu sobre a existência da aura da Espada Impecável? Você atendeu aos critérios para aprender a aura da Espada Impecável? Seu entendimento sobre a aura da Espada Impecável aumentou ligeiramente? Aura de Espada Impecável, hein? Yuan sorriu interiormente. Onde você encontrou algo assim? Perguntou Tian Yueixin ao Sr. Bai, uma pergunta que estava na mente de todos. Sinto muito, mas não posso revelar isso agora, disse o Sr. Bai, balançando a cabeça negativamente. Embora sua resposta tenha deixado todos desapontados, eles entenderam por que ele estava mantendo segredo. Bem, vamos voltar ao assunto. Tenho certeza de que você já sabe disso, mas sua vida não é garantida durante as qualificações para Imperador da Espada, e participantes já morreram ao tentar as provas. Dito isso, forneceremos um talismã que o eliminará da prova caso você considere que não consegue continuar. Saiba apenas que o uso do talismã o desqualificará automaticamente. O ancião Bai pegou uma pilha de talismãs negros e entregou um a cada participante. Você pode ativá-lo destruindo. Nenhum dos mecanismos do teste poderá tocar o talismã, então você não precisa se preocupar com a possibilidade de ele ser destruído acidentalmente. Quando o julgamento começar, todos vocês serão transportados para o mesmo reino, mas em locais diferentes, explicou o Sr. Bai.
Há uma chance de vocês encontrarem outros participantes, mas estejam avisados. Combate ou interferência intencional com os outros é estritamente proibido. Qualquer um que for pego fazendo isso será imediatamente desclassificado. Haverá dezenas de milhões de pares de olhos observando cada um de vocês, então não pensem que conseguirão se safar. Alguma pergunta até agora? Como ninguém se manifestou, o Sr. Bai prosseguiu. Uma última observação antes de iniciarmos oficialmente as qualificações para Imperador da Espada. Vocês estão autorizados a trazer seus próprios tesouros para a prova. Contudo, estejam cientes de que, durante a prova, todos os tesouros serão automaticamente selados, tornando-os tão inúteis quanto armas comuns. Muito bem, as qualificatórias para Imperador da Espada começarão oficialmente. No instante seguinte, uma das portas seladas se abriu, revelando um portal branco em seu interior. Pode entrar. Ao ouvirem isso, os 12 participantes voaram para dentro do portal, um a um, desaparecendo no julgamento. Entretanto, as projeções acima da ilha começaram a exibir a situação dentro do julgamento. Mais uma vez, boa sorte, disse o Sr. Bai a Yuan antes de sair e entrar no portal. Após atravessar o portal, Yuan se viu sob um céu azul claro, em pé sobre um amplo caminho de terra ladeado por densas fileiras de árvores em ambos os lados. Já que não mencionaram nenhum detalhe sobre o julgamento, acho que teremos que descobrir sozinhos, murmurou ele enquanto começava a caminhar pelo caminho reto. Após caminhar por alguns minutos, ele avistou uma figura solitária encostada em uma árvore distante, aparentemente perdida no sono. Yuan concentrou-se nesse indivíduo, mas não conseguiu perceber seu nível de cultivo, quase como se fosse um mortal comum. No entanto, ele também exalava uma aura misteriosa. Momentos depois, Yuan continuou caminhando, mas parou novamente alguns passos adiante quando o homem abriu os olhos de repente e se levantou lentamente. Capítulo 2035. Assim que o homem se levantou, Yuan parou, concentrando-se em cada movimento do estranho. Sem aviso prévio, o homem desembainhou a espada que carregava na cintura e desferiu um golpe rápido à distância, enviando uma poderosa onda de aura de espada comum em direção a Yuan. No entanto, Yuan não moveu um músculo e permitiu que a aura da espada o atingisse, e quando isso aconteceu, a aura da espada se estilhaçou em inúmeros fragmentos como vidro. Então era apenas uma aura de espada comum, Yuan murmurou enquanto pegava uma espada qualquer que tinha em seu anel espacial. Como todos os tesouros eram essencialmente os mesmos no julgamento, ele não precisou usar o número 1 sob o céu, nem quis usá-lo diante de tantos espectadores. Então, sem hesitar, ele atacou o homem, enviando uma onda de aura da espada suprema contra ele. Contudo, como se estivesse copiando os movimentos de Yuan, o homem não tentou bloquear o golpe e permitiu que ele o atingisse. Assim que a aura da espada suprema atingiu seu corpo, a aura misteriosa ao seu redor se intensificou, desviando a aura da espada suprema de Yuan. Ao ver isso, Yuan ergueu uma sobrancelha. O julgamento tinha acabado de começar, e ele já estava lutando contra um inimigo imune à aura da espada suprema? Algo parecia estranho. Só para ter certeza, ele atacou o homem novamente com a aura da espada suprema, e como esperado, os resultados foram os mesmos. Após bloquear seu segundo ataque, o homem moveu-se repentinamente, avançando em direção a Yuan com a espada erguida e emanando uma aura de espada comum. Se a aura da espada suprema não funcionar, então, Yuan brandiu sua espada contra o homem sem canalizar nenhuma aura da espada, mas mais uma vez, sua lâmina foi desviada sem esforço pela aura. Yuan agora tinha certeza de que o teste exigia que ele, de alguma forma, ultrapassasse a aura misteriosa do homem e pelos próximos minutos, analisou a aura do homem da melhor maneira possível. Infelizmente, ele não conseguiu desvendar seus segredos. Deve haver uma pista. Yuan olhou em volta, procurando por qualquer coisa que pudesse oferecer uma pista para decifrar a aura misteriosa do homem, mas além da figura silenciosa à sua frente, não havia nada à vista que o guiasse. De repente, um lampejo de compreensão cruzou o rosto de Yuan. Vamos ver se isso funciona, murmurou ele. Erguendo a espada, ele reuniu apenas a aura de espada comum, tal como o homem vinha fazendo o tempo todo, e desferiu um golpe preciso. No instante seguinte, sua espada rasgou a aura e cortou o homem ao meio. Uma aura que bloqueia a aura da espada suprema, mas não resiste à aura da espada comum, hein? Yuan murmurou em voz alta com a voz cheia de curiosidade. Após derrotar o homem, Yuan revistou seu corpo para ver se havia algo para saquear. Nada. Sem mais nada a fazer, Yuan continuou caminhando pela trilha. Em pouco tempo ele parou novamente. Ao longe não havia um, mas 2 homens mascarados, cada um empunhando uma espada, e ambos irradiando a mesma aura misteriosa daquele que ele enfrentara antes. Sem dizer uma palavra, os 2 homens mascarados investiram contra Yuan, movendo-se a uma velocidade visivelmente superior à do seu último oponente. Além disso, seus ataques eram muito mais rápidos e precisos. No entanto, agora que Yuan conhecia o truque, ele os derrotou rapidamente com uma aura de espada comum e continuou avançando. Poucos minutos depois, Yuan deparou-se com 4 homens mascarados, o dobro do número do seu encontro anterior. Cada um deles permanecia em silêncio, espadas em punho, e sua presença emanava a mesma aura sinistra de antes. Ao ver isso, Yuan sorriu levemente e murmurou, vamos ver quantas vezes você vai se multiplicar. Dessa vez, ele tomou a iniciativa, agindo antes que seus oponentes pudessem reagir. Embora a força deles tivesse claramente aumentado em comparação com o grupo anterior, ainda não era suficiente para representar uma ameaça real para ele. Em menos de 1 minuto, Yuan derrotou os 4 homens mascarados com facilidade e continuou pelo caminho, esperando enfrentar 8 oponentes em seguida. Para sua surpresa, porém, apenas um homem se colocou em seu caminho. Embora a aura que ele emanava fosse semelhante à dos oponentes mascarados anteriores, Yuan percebeu uma sutil diferença. Enquanto Yuan se concentrava, tentando discernir a sutil diferença na aura do homem,
a figura mascarada repentinamente fez seu movimento. Diferentemente dos outros, ele não atacou com uma aura de espada comum, mas sim com uma aura de espada aprimorada. Ao ver isso, Yuan atacou também com a aura da espada aprimorada e, como esperado, conseguiu cortar a aura do homem mascarado. Tendo compreendido o padrão, Yuan prosseguiu com o teste em um ritmo mais rápido e confiante. Após derrotar 2 oponentes mascarados simultaneamente, e depois outra onda de 4, ele finalmente parou novamente, e diante dele estava um homem mascarado solitário empunhando a aura da espada suprema. Quando o homem mascarado atacou, sua esgrima foi precisa, fluida e refinada à perfeição. Era incomparavelmente superior à dos oponentes anteriores de Yuan, não deixando dúvidas de que esse adversário estava em um nível completamente diferente. O homem não só se movia como um especialista com dezenas de milhares de anos de experiência, como também utilizava técnicas de artes marciais. Contudo, apesar das melhorias drásticas, Yuan derrotou o homem em apenas algumas trocas de golpes. Este não pode ser o julgamento de verdade. É muito fácil, Yuan murmurou enquanto continuava avançando. Após superar mais 2 ondas de oponentes empunhando a aura da espada suprema, Yuan finalmente chegou ao fim do caminho. Este se abriu em um vasto campo circular, que irradiava uma pressão inconfundível, como se silenciosamente anunciasse o início da verdadeira provação. Sem hesitar, Yuan caminhou até o centro do campo e esperou o início do julgamento. Momentos depois, Yuan pode sentir muitas presenças surgindo ao seu redor. Num piscar de olhos, centenas, não, milhares de homens mascarados o cercaram, cada um irradiando uma aura misteriosa. Contudo, nem todos eram iguais. Os 3 tipos distintos de aura que Yuan havia enfrentado antes, comum, aprimorada e aura da espada suprema, agora estavam entrelaçados na multidão. Agora sim, murmurou Yuan com um sorriso entusiasmado no rosto. Capítulo 2036. Enquanto Yuan permanecia cercado por milhares de homens mascarados, os outros participantes ainda seguiam em direção ao final do percurso. Embora muitos tivessem decifrado o padrão da prova tão rapidamente quanto Yuan, eles lutavam para superar seus oponentes. Suas auras de espada não possuíam a força avassaladora de Yuan, exigindo múltiplos golpes para romper as defesas dos homens mascarados. É claro que Tian Yuexin era uma exceção. Como era de se esperar do jovem gênio número 1 dos 9 céus, ele havia chegado ao fim do caminho quase ao mesmo tempo que Yuan. Os espectadores que assistiram a isso ficaram simplesmente estupefatos com a inesperada destreza e talento de Yuan. Céus, o ritmo dele é um pouco mais rápido que o do Filho Celestial. Talvez eu tenha subestimado um pouco demais. Sua experiência em combate também é assustadoramente alta, algo que eu só esperaria da geração mais velha. De onde surgiu um gênio como ele? E como é que eu nunca ouvi falar dele? Ele provavelmente já é bastante conhecido, mas está escondendo sua identidade por algum motivo. Os espectadores começaram a especular sobre a identidade de Yuan enquanto ele lutava contra milhares de homens mascarados, usando constantemente os 3 tipos de aura da espada. Embora todos os participantes das qualificações do Imperador da Espada estivessem pelo menos no reino da Ascensão Divina, seu nível de cultivo não importava muito, já que apenas a aura da espada conseguia ultrapassar a aura dos homens mascarados. Dito isso, isso não significa que seu cultivo não fosse importante, pois lhes permitia lutar sem se cansar facilmente. O tempo continuava a passar. Embora as eliminatórias para o título de Imperador da Espada tivessem acabado de começar, os espectadores já estavam na ponta da cadeira, absortos pela incrível performance de Yuan. Ele não só derrotava seus oponentes com um único golpe e progredia muito mais rápido que o Filho Celestial, como provavelmente terminaria a primeira prova em tempo recorde. Você está me dizendo que aquele aspirante a Imperador da Espada sem rosto é um mortal? Um mortal seria capaz de fazer isso? Se ele é capaz de fazer isso enquanto suprime seu cultivo, você consegue imaginar o quão poderoso ele realmente é. Embora fosse difícil imaginar alguém contendo voluntariamente toda a sua força durante as qualificações do Imperador da Espada, os espectadores acharam ainda mais difícil acreditar que Yuan fosse realmente um mortal. Bastaram algumas horas, mas Yuan finalmente derrotou todos os homens mascarados, e o fez sem sequer se ferir, já que apenas a aura da Espada Suprema poderia danificar seu corpo. É claro que os espectadores tinham notado isso. Ele ignorou completamente todos os oponentes que usavam aura de espada comum e aprimorada. Esse desgraçado não apenas obteve um corpo de espada, ele alcançou o lendário corpo de espada aprimorado, que torna toda a aura de espada aprimorada inútil, murmurou um dos imperadores da espada que observavam com descrença e admiração na voz. Embora a maioria dos imperadores da espada presentes possuísse um corpo de espada, nenhum deles havia alcançado o corpo de espada aprimorado. Em termos de compreensão da espada, Yuan já os havia superado. Que diabos é esse desgraçado? A imperatriz da espada Huang cerrou os punhos em frustração ao perceber que Yuan havia alcançado o corpo de espada aprimorado antes dela, algo que ela vinha tentando conseguir nos últimos 30.000 anos. Se ela soubesse que Yuan conseguiu isso em apenas alguns anos, provavelmente ficaria louca de inveja. Após derrotar todos os homens mascarados, Yuan olhou em volta e murmurou: "Acabei?" Ele esperou um pouco, mas como nada aconteceu, sentou-se calmamente e começou a cultivar. Horas se passaram em silêncio, até que, de repente, os olhos de Yuan se abriram de repente. Ele sentiu algo vindo de cima. Ao levantar o olhar, viu dezenas de milhares de espadas semi-transparentes materializando-se no céu, cada uma forjada a partir da pura aura da espada suprema. Sem aviso prévio, começaram a cair como uma chuva de meteoros, atingindo com a velocidade e a força de uma tempestade de flechas. Em resposta, Yuan ativou seu domínio da espada ilimitada, liberando uma onda de aura da espada suprema para interceptar as lâminas que caíam. Para sua surpresa, apesar de sua aura ser claramente mais forte, a aura de sua espada foi despedaçada ao contato.
como se as espadas que se aproximavam carregassem algo além de poder bruto, algo mais profundo e refinado. Ao ver isso, Yuan ativou rapidamente sua técnica de movimento, desviando-se da chuva de lâminas com movimentos precisos e fluidos. Enquanto se esquivava, sua mente trabalhava a mil analisando o choque, tentando entender por que sua aura da espada suprema havia sido tão facilmente subjugada, apesar de sua força superior. Contudo, o julgamento não ofereceu misericórdia, e as lâminas o perseguiram implacavelmente, rastreando cada movimento seu como mísseis teleguiados. Yuan não demorou a perceber algo incomum: cada espada estava envolta em uma fina camada de aura misteriosa, e a aura da espada suprema de cada lâmina era ligeiramente diferente, algumas sendo mais poderosas que outras. Yuan estreitou os olhos, um lampejo de compreensão passando por eles. Para testar sua teoria, ele golpeou a lâmina descendente mais próxima com uma quantidade precisa de aura da espada suprema, igualando perfeitamente seu nível. E de fato, a espada se estilhaçou com o impacto. Seu palpite estava correto. Ele precisava golpear essas espadas com uma aura de espada suprema perfeitamente sincronizada, o que testava seu controle e precisão. Agora que conhecia o truque, Yuan ativou novamente o domínio da espada ilimitada. Desta vez, ele controlou perfeitamente a aura da espada suprema para que se igualasse à das lâminas que se aproximavam. Quando os espectadores testemunharam o controle insondável de Yuan sobre sua aura da espada suprema, ficaram em silêncio atônito. Os mestres espadachins entre eles, em particular, ficaram incrédulos, pois compreendiam a incrível dificuldade de manipular a aura da espada suprema com tamanha precisão. E no entanto, Yuan fez parecer fácil. Quando Yuan terminou de destruir todas as espadas, Tian Yuexin ainda estava em combate com milhares de homens mascarados. Mesmo para um gênio do seu calibre, repelir tantos oponentes poderosos ao mesmo tempo não era tarefa fácil. Sem mencionar a necessidade de alternar constantemente sua aura de espada, algo a que não estava acostumado. Quanto aos outros, eles ainda estavam no caminho certo, lutando até o fim. Capítulo 2037. Logo após destruir todas as espadas, um portal apareceu diante de Yuan, convidando-o a entrar. Acho que é isso para o primeiro teste. Yuan murmurou enquanto caminhava direto para o portal, deixando o teste e retornando à plataforma. Meu Deus, ele já terminou o primeiro julgamento? E nem passou um dia inteiro. Os espectadores ficaram boquiabertos, com expressões de choque e incredulidade. Os resultados de Yuan não foram apenas impressionantes, foram sem precedentes. Até mesmo os espadachins mais experientes ficaram sem palavras. Ao retornar, Yuan olhou em volta e ao não ver nenhum dos outros participantes, percebeu rapidamente que havia sido o primeiro a terminar. Bem acima dele, um enorme painel exibia os nomes de todos os participantes, e o nome dele surgiu no topo, conquistando o primeiro lugar com a pontuação perfeita de 100 pontos. O Sr. Bai aproximou-se dele com um sorriso e disse: "Bem-vindo de volta. Não tenho palavras para descrever minha surpresa por você ter terminado o julgamento tão rapidamente." "Obrigado", disse Yuan antes de perguntar: "Preciso esperar os outros saírem ou posso prosseguir para o próximo julgamento?" "Vocês podem prosseguir imediatamente para o próximo teste se quiserem, mas têm direito a uma semana de descanso após cada teste", disse o Sr. Bai, e continuou: "E embora possam cultivar durante o descanso, não podem consumir nenhum tesouro ou pílula." "Gostaria de começar o próximo julgamento", disse Yuan calmamente, optando por não descansar. O primeiro teste tinha sido pouco mais que um aquecimento para ele, quase nada fácil. E a breve conversa com o Sr. Bai foi suficiente para que ele se recuperasse física e mentalmente. O Sr. Bai assentiu com a cabeça e imediatamente abriu a segunda porta para ele. Sem hesitar, Yuan entrou pela segunda porta, desaparecendo da plataforma. Os espectadores ficaram em silêncio, atônitos. Yuan não só havia arrasado a primeira prova em tempo recorde, como agora já estava se lançando na segunda sem um momento de descanso. Os imperadores da espada presentes trocaram olhares, recordando suas próprias qualificações de imperador da espada, como eles se agarraram a cada segundo de descanso entre as provas. Ha. Nesse ritmo, provavelmente ficaremos aqui por alguns meses até que ele termine completamente. Wang Ming gargalhou alto ao ver o quão rápido Yuan estava progredindo nas qualificações do imperador da espada. Kellan queria responder, mas ficou completamente sem palavras diante da performance de Yuan. Ele jamais imaginara que o nível de esgrima de Yuan fosse tão alto. Como é possível que ele tenha um entendimento tão profundo da aura da espada suprema se passou apenas alguns anos dentro do templo da espada sagrada? Isso não faz o menor sentido. A própria existência dele não faz o menor sentido. Kellan lamentou em silêncio. Não era apenas Kellan. O sexto ancião e a suprema imperatriz Huang estavam tão perplexos quanto ele, pois também sabiam de quanto pouco tempo Yuan havia passado dentro do templo da espada sagrada. Entretanto, espectadores de além do sétimo céu, como os do oitavo e nono céus, foram instigados à ação. Como o desempenho de Yuan foi simplesmente excepcional, inúmeras facções influentes começaram a investigar suas origens, ansiosas para descobrir sua verdadeira identidade. Algumas chegaram ao ponto de enviar recrutadores, na esperança de tê-lo em suas fileiras assim que as qualificações do imperador da espada terminassem. Shu Jiaqi, que observava tudo de seu próprio escritório, exibia um sorriso afetuoso enquanto contemplava a figura de Yuan através de um tesouro que transmitia as qualificações do imperador da espada. "Como era de se esperar da reencarnação do meu pai", ela murmurou. Entretanto, no mosteiro da essência divina, uma jovem usando um véu branco no rosto aproximou-se de Xian Biyu e perguntou: "Mestre, o que o senhor está observando?" "São as qualificações para imperador da espada. Você deveria assistir comigo", Azur disse Xian Biyu. "Por quê?" "É uma perda de tempo. Mesmo que seu rival esteja participando disso agora? O filho celestial? Nem sequer o considero um rival", disse ela.
Não, eu não estava falando do filho celestial. Xian Biyu apontou para o homem mascarado na vitrine e disse, estou falando dele. Apesar do seu desinteresse, Azur perguntou, quem é aquele? Ela não conseguia conceber como alguém que nunca tinha visto ou ouvido falar antes pudesse ser sua rival. Você nunca o conheceu antes, mas o nome dele é Yuan, e ele definitivamente é digno de ser seu rival. Afinal, ele foi capaz de aprender minha técnica de cultivo da alma. O que você acabou de dizer? Por trás do véu que cobria seu rosto, os olhos de Azur se arregalaram. Xian Biyu presumiu que ela estivesse falando sobre a técnica de cultivo da alma, então explicou. Lembra quando eu te disse que um mortal conseguiu aprender minha técnica de cultivo da alma, e você não acreditou em mim? Este é ele. No entanto, Xian Biyu não fazia a menor ideia. Azur não se importava nem um pouco com a técnica de cultivo da alma, e sua atenção estava voltada para outro lugar. O nome dele. Pode repetir? Yuan? Por quê? Você o reconhece? Azur não respondeu, mas silenciosamente sentou-se ao lado de Xian Biyu e começou a assistir às qualificações do Imperador da Espada, o que surpreendeu seu mestre. Pensei que você tivesse dito que era uma perda de tempo, provocou Xian Biyu. Talvez, mas não é como se eu tivesse mais nada para fazer, respondeu Azur calmamente. Em algum lugar no nono céu, a família do filho celestial, a família Tian, também observava. Não acredito que alguém esteja à frente do nosso mais velho, murmurou um dos mais velhos, desviando o olhar para um casal próximo para observar sua reação. Os dois permaneceram sentados em silêncio, com os olhos fundos de exaustão e olheiras profundas, como se não tivessem dormido por décadas. Contudo, apesar da aparência cansada, sua aura era inegavelmente vasta, imponente e de um poder insondável. Eles eram ninguém menos que os pais de Tian Yueixin. O julgamento mal começou. Ele terá bastante tempo para se recuperar, disse o pai, com a voz calma e confiante. Ele vestia longas vestes pretas que combinavam com a cor de seus cabelos compridos e bem presos. A mulher ao lado dele permaneceu em silêncio, com a atenção voltada para Tian Yueixin, que estava perto de derrotar todos os seus oponentes. Enquanto o mundo inteiro se agitava com a sua existência, Yuan discretamente entrou em seu segundo julgamento. Capítulo 2038. Ao atravessar a segunda porta, Yuan se viu em uma situação familiar. Um caminho solitário que se estendia à sua frente, oferecendo apenas uma direção, para frente. Mas ao contrário de antes, não era um caminho de terra ladeado por árvores. Desta vez, ele estava em uma plataforma estreita, espremido entre dois vastos mares, aparentemente infinitos, de cada lado, cujas superfícies cintilantes se estendiam até o horizonte. Embora a superfície do mar estivesse calma e sem ondulações, como a de um copo d'água sobre uma mesa, Yuan podia sentir inúmeras criaturas marinhas se agitando sob as águas tranquilas, sua presença oculta. Assim que avaliou o ambiente e compreendeu a natureza da sua situação, Yuan começou a caminhar para frente em um ritmo calmo e constante. Como as regras do julgamento ainda lhe eram desconhecidas, a cautela era essencial. Após dar cerca de uma dúzia de passos cuidadosos, Yuan parou subitamente quando uma leve ondulação perturbou a superfície do mar, que de outra forma estaria imóvel. No segundo seguinte, uma enorme criatura marinha irrompeu da água, lançando-se em sua direção com as mandíbulas escancaradas, como se pretendesse engoli-lo inteiro de uma só vez. Instintivamente, Yuan desembainhou sua espada, a aura da espada suprema já emanando para a superfície. Mas no momento em que estava prestes a atacar, hesitou. Seus olhos se estreitaram ao reconhecer a aura familiar que envolvia a criatura marinha. Um sorriso de cumplicidade surgiu em seus lábios. No instante seguinte, ele retirou sua aura da espada suprema e canalizou sua aura da espada comum, desferindo um golpe preciso e confiante contra a criatura. Sua espada cortou a criatura marinha ao meio, matando-a com um único golpe. A criatura marinha não só possuía a mesma aura que seus oponentes da última prova, como também exigiu que Yuan a golpeasse com força equivalente. Após derrotar a criatura marinha, Yuan retomou seu caminho, acelerando ligeiramente o passo com confiança. Mas assim que deu mais alguns passos, seus olhos se estreitaram bruscamente. Sem hesitar, ergueu a espada e a brandiu contra o espaço vazio à sua frente, como se tentasse atingir um inimigo invisível. No instante seguinte, um som agudo e estilhaçado ecoou quando a lâmina de Yuan colidiu com algo invisível. A força invisível tornou-se visível com o impacto, revelando uma espada forjada a partir da aura da espada suprema. Funcionava de forma semelhante às espadas do teste anterior, mas com uma diferença crucial. Esta era completamente invisível a olho nu. Ele realmente bloqueou isso, exclamou a Imperatriz da Espada Huang, com os olhos arregalados em descrença. Cada qualificação para Imperador da Espada era única, com provas sempre mutáveis e imprevisíveis. Por isso, aqueles que as haviam superado no passado não conseguiam transmitir nenhum conhecimento concreto para a próxima geração. E quando os atuais Imperadores da Espada testemunharam um repentino ataque invisível, muitos deles sentiram uma rara pontada de incerteza. Se estivessem no lugar de Yuan, enfrentando o mesmo ataque oculto, poucos teriam certeza de que conseguiriam bloqueá-lo com tanta eficiência ou mesmo bloqueá-lo. Será que sou só eu, ou as qualificatórias para Imperador da Espada deste ano parecem muito mais difíceis do que as do ano passado? Murmurou um dos Imperadores da Espada em voz alta, com as sobrancelhas franzidas em preocupação. Não apenas a última, respondeu o outro solenemente. As eliminatórias deste ano podem ser as mais difíceis da história. Embora fosse normal e até esperado que as provas se tornassem gradualmente mais difíceis com o tempo, refletindo a constante evolução do mundo, um aumento tão repentino e imenso na dificuldade foi completamente sem precedentes. Eu estava bastante confiante de que os dois teriam sucesso, comentou o sexto ancião, referindo-se à donzela da espada sagrada e ao rei da espada sagrada. Mas depois de ver as provações deste ano, não posso deixar de me sentir um pouco preocupado. Embora as provas deste ano sejam especialmente difíceis, tenho confiança no meu filho e na sua capacidade, disse um homem ruivo de aparência feroz.
sentado ao lado da Imperatriz da Espada Huang. Ele era um dos 3 imperadores da espada do clã da Espada Sagrada, e seu tom calmo e inabalável refletia a confiança que tinha em seu filho, o Rei da Espada Sagrada. O mesmo vale para minha filhinha, disse um belo homem de cabelos prateados sentado ao lado do Imperador da Espada Ruivo, com um leve sorriso nos lábios. Ele era o pai da Donzela da Espada Sagrada, uma das figuras mais respeitadas no clã da Espada Sagrada como líder da facção, e sua voz transmitia tanto orgulho quanto confiança. A Imperatriz da Espada Huang balançou a cabeça e disse: é bom ter confiança em seus filhos, mas vocês estão se enganando se pensam que eles têm uma boa chance. Até nós teríamos dificuldade se tivéssemos enfrentado provas tão difíceis durante nossas próprias qualificações. E você não deveria menosprezar os filhos dos outros, especialmente quando você não sabe o que é ter filhos, respondeu o Imperador da Espada Ruivo, com um sorriso zombeteiro nos lábios. Por que diabos eu ia querer filhos? Eles dão muito trabalho, ela respondeu prontamente. Com essa sua boca suja, sinceramente, fico feliz que você não tenha filhos, disse o Imperador da Espada de cabelos prateados, balançando a cabeça com um suspiro. Não acho que conseguiria lidar com várias pessoas falando palavrões ao meu redor. À medida que se espalhava a notícia sobre a dificuldade sem precedentes das qualificações do Imperador da Espada deste ano, mais e mais cultivadores de todos os céus começaram a acompanhar, atraídos pela curiosidade e pelo desejo de testemunhar a história sendo feita. Enquanto isso, após lidar com o golpe invisível, Yuan prosseguiu. Quanto mais ele avançava pelo caminho, mais ondulações surgiam na superfície da água, cada uma sinalizando um ataque iminente das criaturas marinhas abaixo. E invariavelmente, cada vez que Yuan derrotava uma fera, uma espada invisível surgia do ar, tentando pegá-lo desprevenido. Isso significava que quanto mais Yuan avançava, mais criaturas marinhas ele tinha que enfrentar de uma só vez, cada onda mais agressiva que a anterior. E assim que ele a subjugava, espadas invisíveis atacavam sem aviso, mal lhe dando um momento para respirar. O julgamento deixou de ser apenas um teste de controle e se tornou também uma prova implacável de resistência, atenção e velocidade. Capítulo 2039. Levou quase um dia inteiro, mas Tian Yuexin finalmente derrotou todos os homens mascarados. Este é apenas o primeiro teste, mas já estou suando. Por que eles tornaram a qualificação deste ano tão difícil? Será por causa da minha reputação? Tian Yuexin se perguntou em voz alta enquanto esperava o portal aparecer para que pudesse sair, sem perceber que o teste ainda não havia terminado. No entanto, ele logo descobriria a verdade quando nada acontecesse durante várias horas. O julgamento ainda está em andamento? Nesse caso, onde estão os inimigos? Tian Yuexin pensou em sobrevoar a área, mas assim que alçou voo, percebeu milhares de espadas semi-transparentes surgindo no céu acima dele. Seus olhos se arregalaram de surpresa, e ele instintivamente usou uma técnica marcial para atacar todas as espadas de uma só vez. No entanto, seus olhos se arregalaram ainda mais ao testemunhar sua técnica marcial se desfazer inesperadamente ao se chocar com as espadas. O quê? Exclamou ele, com a voz repleta de incredulidade. Em breve, o céu sobre Tian Yuexin escureceu à medida que as espadas desciam sobre ele. Sem sequer considerar a possibilidade de recuar, ele optou por enfrentá-los de frente, liberando toda a sua força em uma saraivada de golpes poderosos. Contudo, por mais força que despendessem seus ataques, seus golpes não conseguiam sequer roçar as espadas que caíam, muito menos destruí-las. Era como se as lâminas fossem intocáveis, imunes à força bruta por si só. Após escapar por pouco das espadas que desciam, Tian Yuexin estreitou os olhos. Ele percebeu que a aura que envolvia essas espadas era diferente da dos homens mascarados que enfrentará anteriormente. A compreensão começou a surgir, mas com as espadas o perseguindo implacavelmente, ele tinha pouco tempo para pensar. Forçado a se esquivar enquanto tentava desvendar o enigma, ele quebrou a cabeça, tentando desesperadamente encontrar a chave para passar na provação. Por fim, Tian Yuexin descobriu o truque. Peça por peça, o quebra-cabeça se encaixou, e ele começou a destruir as espadas uma a uma. Ao contrário de Yuan, que possuía a habilidade e o controle para desmontá-las todas em um único movimento amplo, Tian Yuexin teve que adotar uma abordagem mais metódica. Ele se concentrou primeiro nas espadas imbuídas com a aura da Espada Suprema, o tipo com o qual estava mais familiarizado. Após horas de esquivas implacáveis e golpes precisos, ele eliminou todos e voltou sua atenção para as lâminas que possuíam aura de espada aprimorada. Estas se mostraram mais problemáticas, muitas vezes exigindo múltiplas tentativas para serem rompidas, cada falha lhe custando energia e tempo preciosos. Após mais 2 dias de movimento incessante e esforço implacável, Tian Yuexin finalmente destruiu a última espada. Apesar de seu cultivo, o cansaço consumia, e cada fibra de seu ser ansiava por desabar no chão e dormir. Mas então ele se lembrou de que cada movimento seu estava sendo observado por inúmeros espectadores nos 9 céus. Eu sou o Filho Celestial, o gênio número 1 nos 9 céus. Não devo me desonrar. Com pura força de vontade, endireitou a postura, recompôs-se e atravessou o portal que se abriu diante dele com movimentos graciosos. Quando Tian Yuexin retornou à plataforma externa, olhou em volta e viu que nenhum outro participante havia concluído o primeiro teste ainda, um resultado que ele já esperava. No entanto, havia algo estranho no ambiente, e o público estava estranhamente silencioso. Mas Tian Yuexin não questionou e se virou para olhar para o Sr. Bai, que estava parado não muito longe dali. Tem uma semana para descansar, certo? Perguntou ele. Isso mesmo. O veterano Bai assentiu com a cabeça, confirmando. Sem perder mais um segundo, Tian Yuexin sentou-se e começou a cultivar, não para recuperar sua energia espiritual, mas para acalmar e estabilizar sua mente.
Como cultivador no reino da ascensão divina, seriam necessários anos de batalha constante para esgotar sua energia espiritual. No entanto, a provação havia sido mentalmente exaustiva, levando seu foco, percepção e disciplina ao limite. Além disso, a constante troca de aura de espada consumiu sua força espiritual muito mais rápido do que o previsto. Pouco depois, o nome de Tian Yuexin saltou para o segundo lugar com uma pontuação de 95. Claro, Tian Yuexin nem se deu ao trabalho de olhar a classificação, pois estava convencido de que era o primeiro. Enquanto Tian Yuexin se concentrava em seu cultivo, os espectadores murmuravam entre si. Ver o Filho Celestial em segundo lugar sempre evoca uma sensação estranha. Certo? Ele geralmente é o primeiro em tudo que faz. Embora Tian Yuexin estivesse imerso em seu cultivo, uma estranha sensação o invadiu, fazendo-o abrir os olhos. Ao perceber os olhares curiosos dos espectadores, inconscientemente inclinou a cabeça para verificar a classificação, ficando incrédulo. Os olhos de Tian Yuexin se arregalaram ao ver o nome. Yuan! Exclamou ele, com a voz carregada de incredulidade. Ele então se virou para perguntar ao Sr. Bai. Deve haver algum engano. Como ele está acima de mim se sou o único aqui? O Sr. Bai pigarreou e respondeu calmamente. Ele não está aqui porque já começou seu segundo julgamento. Quando? Quando ele terminou? Tian Yuexin exigiu respostas. Há pouco mais de 2 dias. Há mais de 2 dias? Ele terminou o primeiro teste em menos de 1 dia? Tian Yuexin não conseguia acreditar no que estava ouvindo, nem conseguia entender como Yuan havia realizado tal feito. Droga! Não tenho tempo para descansar se ele já está 2 dias à minha frente. Ele se levantou imediatamente e correu em direção à segunda porta, desaparecendo rapidamente da plataforma após descansar por apenas alguns minutos. Entretanto, os demais participantes haviam chegado ao fim do percurso e começavam a lutar contra os milhares de homens mascarados. Infelizmente para eles, quase ninguém prestava atenção à sua prova, pois todos estavam concentrados em Yuan, que estava na liderança, e no Filho Celestial, que tentava alcançá-lo, uma cena rara para muitos. Quanto a Yuan, que já estava no segundo dia da segunda provação, ele havia matado dezenas de milhares de feras marinhas e percorrido dezenas de quilômetros, mas o fim ainda estava longe de ser visto. Capítulo 2040. Após passar 2 dias na segunda fase de testes, Yuan progrediu até o ponto em que precisava enfrentar centenas de criaturas marinhas de uma só vez a cada encontro. Felizmente, seus ataques ainda eram previsíveis e diretos, contanto que ele prestasse atenção às ondulações que apareciam na água. Yuan também percebeu que as criaturas marinhas só apareciam quando ele avançava, cada encontro aparentemente desencadeado pela travessia de um limiar invisível. Isso significava que ele podia fazer pausas entre as batalhas, descansar e se preparar para cada onda. Mas ele optou por não fazê-lo e nos últimos 2 dias, moveu-se sem descanso, encarando cada encontro de frente com resolução inabalável, como se estivesse testando os limites tanto da provação quanto os seus próprios. A performance de Yuan foi simplesmente estonteante, deixando os espectadores sem palavras, muitos de boca aberta, incrédulos com o que estavam presenciando. Ao observarem o Filho Celestial e os outros participantes passarem por suas provações, a dificuldade era palpável. Cada choque e cada movimento carregavam o peso da luta. Mas quando voltaram seus olhares para Yuan, a história era completamente diferente. Ele se movia com tanta facilidade e rapidez que o próprio julgamento parecia indigno dele, quase como se estivesse zombando dos esforços de todos os outros participantes. Sabe, observá-lo me faz lembrar da qualificação do Imperador da Espada Sem Rosto, comentou um dos Imperadores da Espada, com os olhos fixos na exibição. Graças aos arquivos gravados de julgamentos passados, qualquer pessoa com acesso a eles podia estudá-los. E nenhum foi mais observado ou reverenciado do que o do Imperador da Espada Sem Rosto, um julgamento que ele dominou com graça e poder inigualáveis. Estaremos testemunhando o nascimento de um segundo Imperador da Espada Sem Rosto? Murmurou alguém, a pergunta pairando no ar como uma profecia à espera de se cumprir. Entretanto, assim que Tian Yuexin entrou na área para o segundo teste, começou a caminhar para a frente sem hesitar, sem perder tempo em observar os arredores. Em sua mente não havia espaço para atrasos. Ele sabia que já estava atrasado e que cada segundo contava se quisesse alcançar Yuan. Embora suas ações pudessem ser consideradas imprudentes, Tian Yuexin confiava em suas próprias habilidades. Quando a primeira criatura marinha atacou alguns passos depois, Tian Yuexin a derrotou com um único golpe. Não sei como você conseguiu me ultrapassar, mas isso não vai durar, pensou Tian Yuexin com determinação brilhando em seus olhos enquanto avançava. Mas poucos passos depois, seus pensamentos foram abruptamente interrompidos. Seus instintos se inflamaram como um relâmpago, gritando perigo. Sem pensar, ele ergueu a espada à sua frente, a tempo de bloquear parcialmente a espada invisível. Contudo, sua reação foi um instante lenta demais. Embora tenha conseguido interceptar parte do golpe, a espada invisível ainda assim atravessou sua guarda, cortando seu braço esquerdo e deixando um profundo corte sangrento. Tian Yuexin cerrou os dentes em frustração, seus olhos se estreitando ao ver o ferimento. O ferimento em seu braço era pequeno, algo que ele poderia facilmente ignorar, mas o fato de ter sido atingido, e por um truque tão simples, corroía seu orgulho. Ele não podia aceitar ter cometido tal erro, não com tantas pessoas observando. Segundos depois, Tian Yuexin sentiu a espada invisível retornando para um segundo golpe. Dessa vez, totalmente alerta e concentrado, ele enfrentou o desafio de frente. Com um golpe preciso, imbuído de sua aura da espada suprema, ele quebrou a lâmina de forma limpa, redimindo seu erro anterior em um único movimento decisivo. Após superar o primeiro confronto, Tian Yuexin não avançou imediatamente para perseguir Yuan. Em vez disso, ele ficou parado, fechou os olhos e respirou fundo. O peso do seu passo em falso anterior ainda o incomodava, e ele sabia que se precipitar de forma imprudente só o levaria a mais erros.
O que diabos estou fazendo? Não há necessidade de pressa ou pânico. Com certeza vou alcançar os outros e recuperar minha posição. É natural e uma questão de tempo, murmurou para si mesmo. Ao abrir os olhos, eles estavam cheios de confiança e foco renovado. E ele continuou em frente com imensa concentração, sem mais se importar com Yuan que estava à sua frente. O tempo passou rapidamente, Yuan já estava no 4º dia do segundo julgamento. Tendo avançado sem parar, a dificuldade aumentou drasticamente. Cada encontro agora desencadeava milhares de criaturas marinhas sobre ele de uma só vez. Seus números crescendo como ondas gigantes a cada passo que dava. No entanto, apesar da superioridade numérica, Yuan os derrotou a todos em instantes, abatendo-os sem esforço com seu domínio da espada ilimitada. Após dias aprimorando seu controle a um nível ainda mais elevado, sua manipulação das auras da espada tornará-se tão natural quanto respirar. A cada passo, ele se movia com calma e graça, e o que deveria ser uma provação árdua agora parecia mais um passeio tranquilo pelo parque. Para os espectadores, já não era apenas impressionante, era surreal. Por quanto tempo você acha que ele conseguirá manter esse ritmo? Perguntou em voz alta o pai da donzela da espada sagrada, com o olhar fixo na imagem de Yuan avançando sem esforço na prova. Bem, respondeu o pai do rei da espada sagrada, com os braços cruzados pensativo. O primeiro e o segundo testes seguem a mesma estrutura geral, mas o segundo é muito mais brutal. Ele pode passar por este com facilidade, mas o verdadeiro desafio começa nos testes posteriores, quando tudo muda. É aí que veremos se ele consegue manter o ritmo. Ao final do 4º dia, Yuan finalmente avistou o fim do caminho à distância e, como ele esperava, este se abria para outra vasta arena, cuja ampla extensão circular irradiava uma quietude sinistra. Quando Yuan entrou no centro da arena, o silêncio se quebrou. A água calma começou a tremer e uma ondulação profunda e ressonante se espalhou pela superfície. Momentos depois, várias esferas brilhantes apareceram logo abaixo da água, pulsando com uma luz sinistra. Então, com um rugido estrondoso e uma onda violenta, uma criatura marinha colossal com muitos tentáculos irrompeu das profundezas como uma explosão vulcânica, com água jorrando de seu corpo enquanto se erguia imponente sobre Yuan. Isso é. Por trás da máscara, os olhos de Yuan se arregalaram em surpresa no instante em que ele viu a criatura semelhante a uma lula. Ele já havia encontrado essa besta antes, e a visão dela despertou algumas lembranças desagradáveis. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.